Meninas perguntou lá no grupo se ia gravar, então acho que é legal. Pode começar, Diva. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Ai, gente, Deixa eu olha a só... nossa logo, Ana. Olha que coisa mais linda, Gente, levantada. designer. É designer, né, gente? Não podia brincar em Não, serviço, gente, né? eu vou tirar um print, eu vou mandar para a Júlia, eu vou falar, Júlia, você não tá bem, mas a gente está muito bem, obrigada. Olha esse slide. Não, já, já humilharam, começaram assim, outro nível. Meninas, vou falar em nome das Bravas rapidamente. Quero agradecer vocês pela disposição, pela energia, pela vontade de doar, porque estar aqui compartilhando conhecimento de forma gratuita é vontade de doar e é acreditar muito no mundo em que as mulheres elas sobem juntas e não apenas uma mulher pode pertencer ao Olimpo. Então, quero agradecer vocês, tanto no meu nome, quanto no nome da Júlia, da Aninha, da Bravas, e passar o palco para vocês duas, que eu tenho certeza que vai ser um show de conhecimento. Então, fiquem à vontade, a casa é de vocês, o palco é de vocês. E, novamente, muito obrigada pelo empenho em estar aqui com a gente nessa quinta-feira chuvosa e friozinha, que a gente sabe que dá trabalho. Podem ir, meninas. Obrigada. Obrigada pelo Podem ir carinho. É participando, muito bom. gente. É muito bom estar aqui com vocês hoje, falar de, como eu falei, né? Na hora que eu entrei, eu falei isso, falar de um tema que a gente gosta muito, empreendedorismo na tecnologia e no design, né? Acho que se pegar essas três palavras, são três palavras que falam muito, assim, sobre a nossa rotina, sobre a nossa vida, sobre o que a gente faz no dia a dia, o que a gente escolheu para fazer e para impactar no mundo mesmo, né? E aí incentivar mulheres especificamente é bom demais. E então, vamos lá. E primeiro, acho que vale a gente se apresentar formalmente, até para quem a gente está gravando, né? Eu sou a Paula Lescura, como eu já falei aqui para as meninas, eu sou do interior do estado de São Paulo. Atualmente eu moro em Curitiba. Eu sou mãe de pet e também sou mãe de um anjinho no céu. Mas o que eu queria que vocês soubessem de mim hoje é que eu sou uma pessoa assim muito apaixonada por viver experiências. E aí, consequentemente, por proporcionar boas experiências também para as pessoas. Eu me formei em engenharia pela UFSCar, engenharia civil. Então, como a gente falou aqui também no início, eu vim de transição de carreira para o design, para tecnologia. E aí depois eu fiz o MBA em inovação de negócios pela UFSCar também. E fiz a pós em design de UX pela Unicesumar, né? E aí eu trabalhei com desenvolvimento de produto físico no início da minha carreira. Eu trabalhava com desenvolvimento de produto, mas era produto físico para construção civil. Eu trabalhava com inovação na construção. Depois eu trabalhei num programa de intraempreendedorismo de um grupo de construtoras lá de Ribeirão Preto. Incentivava as pessoas a intraempreenderem dentro da companhia, até que o bichinho do empreendedorismo me picou, e aí depois de um tempo eu decidi criar a Lab Culture, né, que é o nosso estúdio de design, e a gente focou muito em experiência do usuário. É o que casou pra gente, é o que uniu, né, esse ecossistema de design, tecnologia e tudo mais. Mas vai ter um momento aí que a gente vai explicar sobre a Lab, vai contar tudo sobre ela. E aí, tudo isso foi muito assim com a missão de impactar, encantar, inspirar as pessoas através da criação de experiências boas, né? E aí, depois disso, começou a história da criação de conteúdo também. E depois veio o selo Top Voice, e a gente começou a ter oportunidades de falar para mais pessoas, de oportunidades como essa, né, que a gente está aqui compartilhando com vocês, aulas também. Hoje a gente cresceu assim o nosso leque de atuação, mas eu já começo a dar spoiler demais. Carol, pode ficar à Legal, vontade. gente. Eu sou a Carol, quer dizer, Carolina, né? Mas podem me chamar de Carol. Ou Bessa, tem muita gente que me chama de Bessa também. Uhum. Eu sou mineira de naturalidade, mas faz muito tempo que eu moro no interior de São Paulo. Agora eu mudei recentemente para Campinas, mas hoje eu estou no Rio de Janeiro, enfim. Como vocês podem ver aí, sou uma exploradora. Só esse ano aí eu estou numa jornada constante de autodescoberta. Comecei a fazer até Muay Thai, gente. Gosto de brincar aí que eu sou amante de MPB, tanto que eu tô aqui no Rio, que eu vim pro show do Gilberto Gil e para um evento. E atualmente eu sou sócia em UX aqui na LabCute, sou líder de UX Design também. Mas assim como a Paola, também sou engenheira civil, gente. E,
eu conheci a Paola em um grupo de empreendedorismo e eu falo assim que foi o maior encontro, com certeza, da minha vida, mudou totalmente minha trajetória, por isso que eu fico muito feliz, assim, emocionada de falar com mulheres, porque eu vejo a força do encontro de duas mulheres e hoje eu fico muito feliz, assim, da gente estar construindo a Lab Culture, nossa trajetória aí como empreendedora, como criadora de conteúdo, no ramo da educação, é muito inspirador e para a gente é sempre um prazer, assim, compartilhar um pouco da nossa jornada, os perrengues, tudo que a gente passou para chegar até aqui, porque é muito, assim, sobre uma história de colaboração. Legal, gente. Então, agora que vocês conhecem um pouquinho mais sobre a gente, né? Vamos lá. Por que que a gente está aqui hoje? E assim, hoje, gente, a gente preparou essa apresentação aqui para vocês, para a gente poder conversar. E a gente vai conversar em cima de uma história. A gente vai começar contando uma história da Brava. A Brava é essa menininha ruiva que a gente colocou aqui no slide. Acho que alguém gostou, pelo que eu tô vendo aqui na câmera. E essa menininha ruiva, ela vai acompanhar a gente por todos os slides. Vocês vão conseguir continuar vendo ela. Mas quem que é essa pessoa, né? É a Brava, na nossa visão aqui. Ela é uma menina, né? Uma mulher que sempre sonhou em trabalhar com tecnologia. Ela ama design, ela tem muita empatia pelas pessoas. E aí ela encontrou nessa profissão de designer de produto, de UX designer ou outras relacionadas, áreas relacionadas, uma oportunidade de juntar coisas que ela gosta. E aí, gente, com muito esforço, com muita dedicação, a Brava foi atrás de conhecimento. Ela buscou formação, ela foi atrás de estudar, ela se aprofundou e agora ela quer entrar no mercado. Só que ela ainda não se sente pronta. Então ela tem buscado formas assim de elaborar um bom currículo, de pedir para alguém revisar, de tentar encontrar a oportunidade perfeita para ela, mas tem sido difícil. Não sei se vocês se identificam, se alguém se identifica com ela ou já se identificou em alguma fase da vida, mas se ninguém se identifica com ela, com certeza conhece alguém que se identifica com ela, já conversou com mulheres. Isso é muito comum, gente, muito comum. Esse cenário é extremamente comum. Desde que a gente começou a dar mentorias, a gente vê isso se repetindo quase que diariamente. Então, por isso que a gente abraçou essa história. E eu sei que o tema da palestra, de uma maneira geral, ele já é enviesa, mas eu quero fazer essa pergunta mesmo assim, né? Vocês enxergam que existe um outro caminho para além do que essa Brava está enxergando, né? Ou por muito tempo, quem sabe até agora, alguma de vocês, ou vocês conhecem pessoas que pensaram que enviar currículo e encontrar a vaga perfeita, a vaga dos sonhos, é a única possibilidade possível do mundo. Quantas mulheres será que já pensaram na possibilidade de empreender? Mas quantas será que já consideraram essa possibilidade de verdade? Sabe assim, às vezes pensa, sonha, e se, né? E se? Mas quantas será que já consideraram isso de verdade? Gente, assim, tudo isso que a Paula tá falando é muito reflexivo, né? Porque é realmente muito difícil para a gente enxergar outro caminho. Porque o caminho tradicional ele está sempre ali muito claro na nossa frente. É o que nossos pais esperam, que a sociedade espera da gente. Tanto eu quanto a Paula somos engenheira civil, nosso caminho ali tradicional e o que era esperado pela nossa família era a gente ter seguido ali no ramo da construção civil. E até hoje minha mãe não sabe falar o que, que eu faço, ela fala esse tal do X. Eu já aceitei. Nossa, eu faço reuniões. Ela faz Errado não tá. reunião, um tal de X, ainda não entendeu. E assim, esse é o caminho, e não porque é uma impositivo, né? Mas porque é um padrão. Seguir o padrão ali, ele vai ter os seus benefícios, né? Mas o que a gente quer mostrar para vocês hoje, o que a gente quer conversar, é que existem outros caminhos. E não necessariamente depois dessa conversa vocês vão precisar abrir um negócio, mas enxergar o trabalho, ainda que CLT, por essa perspectiva do empreendedorismo, sabe? Muito do que eu mandei ali no grupo. É uma conversa para todas. É muito mais sobre ser protagonista da jornada, sobre enxergar ali na possibilidade de você trilhar um caminho que é seu, pensar com mais autonomia, tomar as decisões com consciência, do que necessariamente empreender, né? Então, vamos lá, gente.
Vamos lá, vamos falar sobre todas essas possibilidades. E primeiro vamos começar falando do caminho tradicional, né, Carol? Com certeza. Caminho tradicional, né, gente? Como a gente muito fica claro ali na mente, é o CLT, né? Ele traz estabilidade, traz a estrutura, traz aprendizado, e ele é um caminho muito importante, né? Porque é ali que a gente vai ter contatos com profissionais de alto nível, que a gente vai aprender ali com referências do mercado, a gente vai aprender sobre o processo, sobre prazo, sobre liderança, e tudo isso faz parte ali para fortalecer a nossa base, para a gente ter segurança, que a gente sabe, enquanto mulheres, o quanto que a gente sofre com tudo isso, com todas essas questões. Então, é muito bom e importante estar amparado ali por uma empresa bem estruturada, que valoriza, que investe em time, que ajuda a gente a se desenvolver. É um caminho também muito bom. E para a maioria das pessoas, esse é o começo, né? O começo de todo mundo, é o primeiro passo para entrar no mercado. A gente contou aqui um pouco da nossa trajetória, eu também comecei por ali, e a estabilidade e a segurança financeira que o CLT oferece é difícil de encontrar em outros lugares. Isso permite com que a gente consiga planejar melhor a vida, dar aquela sensação de estrutura que a gente busca no começo de carreira, sentir uma segurança. E existe muita possibilidade de crescimento dentro das empresas. Apesar da gente ver bastante gente reclamando, existe possibilidade de crescimento. É o que a gente busca quando a gente está trilhando esse caminho. E assim, trabalhar com equipes maiores, ter acesso a grandes projetos, aprender sobre processos, aprender muito sobre qualidade de entrega também, aprender a lidar com prazos. Isso é muito benéfico, assim, por esse caminho CLT, né? Do outro lado da moeda, existe a questão da autonomia, né? Que muitas vezes, pelo menos no nosso meio de design, acaba não existindo tanto. Nem sempre o designer ele vai conseguir ter liberdade total, assim, para escolher os projetos, para opinar tranquilamente, para falar, e aí o que ele falar ser acatado, porque muitas das decisões já vêm de cima, sabe? E aí o papel criativo ele acaba sendo limitado. Então, também tem muita dependência e vulnerabilidade associada a esse modelo de trabalho, né? E aí, quando o mercado muda, tipo cortes, acontece alguma reestruturação, alguma crise, vocês já viram isso, né? Não é novidade para ninguém. A gente percebe o quanto que essa segurança que a gente sente por estar no CLT, ela é relativa. Tem muita gente que está no CLT e se sente insegura, assim, acha que pode acontecer alguma coisa a qualquer momento. Então, às vezes parece que essa estabilidade, ela às vezes você sente a estagnação, tipo, será que eu vou crescer aqui mesmo? Será que eu não vou? Às vezes não é tão seguro assim. Então, o CLT ele é um caminho muito importante, ele é um caminho necessário. De maneira nenhuma a gente está aqui para falar contra ele, de jeito nenhum. Mas o segredo, né, grande core assim, do que a gente quer passar para vocês é entender o que combina com vocês e o que combina com o momento de vida de cada um. Porque a gente também não é uma só ao longo da vida, né? Não é assim, eu nasci para isso e vou fazer isso. A gente vai se transformando. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, sabe? E assim, falando sobre o nosso meio, eu tenho vários amigos, e eu vou trazer os exemplos de designer, tá, gente? Designers que optaram por essa carreira. E o que eu acho lindo desse caminho é que aos poucos você vai se especializando tanto por estar ali dentro, lidando com um produto específico, que você vira um especialista. Com certeza você vira um especialista, no sentido assim. Tem uma colega que trabalha no Grupo Boticário há muitos anos, como designer. Gente, ela sabe tudo, tudo sobre a plataforma das revendedoras do Boticário. Se você for lá e trocar um pixel de lugar, ela vai saber que aquilo ali mudou. E assim, ela entende muito, sabe, do público, daquela persona, ela sabe cada detalhe de cada funcionamento. E assim, é maravilhoso. Só que assim, esse cenário do Grupo Boticário, ele é uma realidade de quem trabalha numa empresa super grande. A gente que conversa com vários designers, a gente não tem a menor sombra de dúvida para falar que 90% delas quer trabalhar no Nubank. E dá para entender, né, gente? Vocês já viram aquele time de design do Nubank? É uma estrutura animal, assim, é um time de design gigante, são especialistas em cada área, especialista em UX Writing, especialista em pesquisa, especialista em acessibilidade, em designer de interação, enfim, para quem trabalha com desenvolvimento, acho que isso é muito comum, né? Porque pro desenvolvimento é muito comum, assim, a gente já ter as cabeças ali, mas pense nos times de design, não é sempre assim. Mas quem que consegue ter essa realidade, né? São só essas big techs, né?
E aí a maioria das pessoas consegue. Tem vaga para todo mundo no Nubank? Não tem. E aí as pessoas vão trabalhar em empresas mais da realidade, assim, né? Empresas médias pequenas, às vezes médias um pouquinho maiores. E aí as pessoas acabam frustradas, porque não é assim que funciona em todo lugar. Você não vai, tipo, conseguir um emprego, mas não vai ser igual no Nubank. Então, assim, esse é um início desse caminho tradicional que a gente enxerga. A pessoa vai ficando especialista naquele produto e tem esse cenário aí pela frente. Mas não é muita realidade do que o mercado procura hoje, né, Carol? É mais ou menos. Exatamente. E a gente olhando assim um panorama geral, acho que eu vou dar os exemplos muito de design, mas eu acredito que isso se estenda ali a todo o mercado de tecnologia. Mas aí eu pergunto assim, né? Que tipo de profissional que o mercado procura hoje? Não assim em termos de cargo, mas de característica, né? Se a gente volta ali na época da pandemia e até um pouco ali no pós-pandemia, quando as empresas vieram com aquele boom de digitalização, tudo virou aplicativo, não podia sair, aí todo mundo viu a importância de investir em produto digital, e as empresas começaram ali a criar e-commerce e outras formas para conseguir suprir ali toda a questão de lockdown. A gente começou a ver ali muito uma busca por profissionais especialistas, porque começou a investir muito em times de UX. Então, por exemplo, o pessoal queria muito focar ali em escrita, em pesquisa, e aí veio aquele boom, assim, as empresas contrataram um monte, e aí um pouco depois da pandemia a gente viu até aquele chuva de layoffs, né, que a gente dá esse nome, mas são essas demissões em massa de forma muito triste. E aí, depois disso, assim, veio uma recessão ali do mercado, né? E depois, de novo, quando o mercado abriu, a gente vê que agora as empresas estão buscando bem mais profissionais generalistas, né? Não naquele nível de expert, mas os profissionais que conseguem dar conta ali de tudo. Então, no nosso caso de design, especificamente ali em produto, se você está num momento que você ainda não está colocado no mercado, que você ainda não tem já uma carreira ali com algumas cases no seu portfólio, você não passou por alguns empregos anteriormente, você precisa entender um pouco de tudo, né? Então, ali de pesquisa, de prototipação, de UX writing, um pouco de design system, se virar ali com as interações. Se você focar ali muito nesse caminho de ser especialista nesse momento, fica muito difícil para se recolocar no mercado, muito por conta dessa nova perspectiva, né, das empresas e das oportunidades. Sim, total. E aí, assim, esse é um primeiro ponto aqui, né? Eu queria muito que vocês entendessem essa diferença, né, do profissional generalista e especialista. O generalista, então, acaba sendo esse perfil mais valorizado no cenário atual, não era assim no passado, né? No passado não tão distante. Mas o generalista, como esse profissional que entende de experiência, que sabe prototipar, que escreve bem, que tem noção de interface, tudo isso que a Carol falou. E de um outro lado, o profissional especialista, que tem um papel muito importante também, mas que ele costuma ter mais espaço nessas big companies, né, que eu estava falando, que tem muita estrutura, que tem orçamento, que tem maturidade para sustentar times grandes, multidisciplinares, com funções bem delimitadas. Então, é o exemplo ali do Nubank que a gente deu. Então, assim, para quem está numa empresa menor ou quer entrar nesse tipo de ambiente, desenvolver um olhar mais generalista acaba sendo uma vantagem estratégica, né? Mas se o objetivo da pessoa for alcançar essas big companies, faz sentido se especializar sim. Mas, de novo, a gente volta naquele ponto de não existe certo ou errado, não existe melhor ou pior, existe o que vale mais a pena para cada um, não é verdade? E aí, existe um outro caminho aí, que é o caminho do freelance. Vou deixar a Carol falar um pouco. Gente, e assim, a gente gosta até de brincar que na área de design, o profissional nunca está desempregado, né? Ele está sempre fazendo algum freela ali, nem que seja uma artezinha para o vizinho, um site para o tio. A gente está sempre ali
com algum outro projeto em paralelo. Sempre vai ter alguém que vai casar, alguém que vai abrir uma empresa agora. E o modo freelance ali, então, ele é um caminho muito comum para quem começa na área de UX. É o caminho, inclusive, que a gente começou. Ele representa autonomia, liberdade, flexibilidade e até uma oportunidade ali de fazer um extra. Às vezes você está ali como CLT, quer fazer uma rendinha e até mesmo colaborar com a família, com os amigos. E aí também é uma chance muito grande de enriquecer o portfólio, né? Porque a gente sabe que muitas vezes quando a gente está numa empresa, a gente não consegue postar os projetos, a gente não consegue compartilhar ali por questões de sigilo, enfim. E no Brasil, esse caminho, ele cresceu muito nos últimos anos ali. A gente vê muitos criativos seguindo por esse caminho de freelance, tem bastante conteúdo, inclusive, se você digita ali no YouTube, nas redes, porque é um modelo que ele dá um acesso muito rápido, né, ao mercado. Mas também ele tem muitos problemas, né, porque ele exige ali um jogo de cintura, dá um jeitinho ali para você passar, você não vai conseguir passar uma nota, e você vai dar um perrenguezinho ali na hora de declarar sua renda. E no final das contas ali, tudo se torna muito imprevisível, principalmente por quem escolhe viver de freela, né? Quem não está com emprego e está só fazendo ali freela em paralelo. Então, apesar de ser um caminho mais prático, né, ele tem esses grandes problemas. E é justamente aí que mora o desafio, né? Que aí a ausência de ter um contrato formal, a possibilidade, às vezes, de você levar um cano ali do cliente, questões de segurança jurídica mesmo, né? A gente acaba não tendo muito como freelance, a gente entra naquele ciclo, né? De faz o projeto, entrega, aí o cliente pede alteração, você não tem muito respaldo e fica, às vezes, naquele ciclo desgastante. Então, assim, ao mesmo tempo que ele dá liberdade, ele também acaba, às vezes, sendo um caminho muito desgastante para quem escolhe seguir o caminho do freelance. Então, o que a gente quer mostrar para vocês é que a gente consegue profissionalizar esse caminho que muitas vezes a gente acaba enxergando ali como um bico, sabe? A gente dá um passo para realmente construir algo maior, construir um negócio. E muitas vezes a gente acaba não indo por esse caminho por medo mesmo, por insegurança, por falar, nossa, mas eu vou abrir um negócio. Parece algo assustador, né? A gente fica ali, às vezes, paralisa. E até as pessoas, né? A sociedade, assim, olha torto. Quando eu vi com essa ideia, tipo, tem certeza? Nossa, é desafiador em muitos sentidos. Então, assim, olhando pro trabalho freelance, uma das maiores riquezas que eu enxergo é a diversidade de contexto. Então, assim, quem já fez freela aí sabe. Num dia você está fazendo freela atendendo, sei lá, um e-commerce, e aí passa um tempo você está fazendo freela para o agro, e aí passa um tempo você está fazendo freela de um outro mercado completamente diferente. E esse é o ponto, por isso que eu contei a história da menina no Grupo Boticário. Essa é a diferença. Você acha que quem faz um freela vai ter aquele nível de profundidade que ela tem lá, de saber ir no fundo do fundo, de conhecer cada detalhe do comportamento da usuária da plataforma? Não, porque você está fazendo um freela, um trabalho passageiro. Mas você vai ter contato com muita coisa diferente. E isso eu acho mágico, assim. Eu, particularmente, daí aquilo de conectar com cada pessoa, eu acho isso muito interessante, sabe? Motiva, uma rotina diferente. Então, e eu acredito que quem ousa, né, a fazer freelance no Brasil, porque é ousado fazer freelance no Brasil, acaba tendo contato com coisas muito diferentes e consegue levar a inovação de um mercado para o outro. Então, você faz um projeto, aprende um negócio lá, e aí você vai para uma outra área completamente diferente, você tem um insight por conta de outra coisa que você fez e leva, e você fala, nossa, não tinha pensado nisso. Então, isso tudo eu gosto muito, eu acho que faz muito sentido. Você acaba desenvolvendo um repertório que ele é muito rico e que acho que poucas experiências do caminho mais tradicional lá conseguem oferecer, sabe? Vocês conseguem ver isso também? E aí, gente, assim, o caminho do freelance, ele tem muitos lados desafiadores. Exato.
ele tem muitos lados desafiadores, e quem já viveu sabe. A maioria das vezes você trabalha completamente sozinho, sem uma equipe fixa. Você muitas das vezes não tem com quem trocar, você não tem um sênior ali em cima para pedir ajuda, para pedir opinião, para dividir o peso dessas decisões, e isso pode gerar tipo muita sensação assim de isolamento, de bloqueio criativo, né? Isso aí é bem frustrante. Isso é muito do que eu sentia no começo e do que eu vejo muitas mulheres sentirem também. Sim. E é aquilo, né, gente? O freela, ele acaba precisando ser tudo ao mesmo tempo. E é um pouco também da realidade do empreendedor no começo, que era muito que eu e a Paola passava também. Você tem que ser designer, comercial, financeiro, se é o suporte, se é o jurídico. E tudo isso, assim, essa sobrecarga, esse acúmulo de funções, ele tem um preço muito alto, né? De energia mental, de muitas vezes a gente acabar, às vezes, perdendo tempo ali com a família, né? Tempo de qualidade de vida. E também toda a cobrança ali que fica em cima por esse acúmulo de funcionalidade, de funções, né? Enfim. Mas ao mesmo tempo, por mais que seja algo muito difícil, tem algo muito bonito, assim, nesse processo, quando você está começando ali a seguir por esse caminho, né? Que cada projeto que você entrega ali, e isso é algo que eu sinto muito, é algo que é inteiramente seu. Você sabe ali que tem toda a sua dedicação, seu esforço, sua marca, sua autenticidade. E aí você começa a sentir ali, eu acho que a sementinha do que te pica para crescer isso e transformar num negócio, né? Que é a questão da autorrealização. E também algo até que a Paula comentou ali, que acho que é o aprendizado, né? Porque ele vem numa velocidade exponencial, você fica exposto a tantas coisas que você olha para trás e você fala, tipo, pô, em um mês, olha o tanto de coisa que eu fiz. Então, o portfólio vai crescendo rápido, e aí com isso a confiança também, cada entrega ali, você vai se sentindo mais confiante, né? Você vai tendo ali mais prova de que você é capaz, de que as coisas estão dando certo, né? Então, assim, é um caminho cansativo, mas também é uma experiência muito rica ali para quem quer crescer rápido e trilhar ali um pouco do seu próprio caminho. Ai, tá vendo mudo aqui. E aí, gente, eu volto nesse slidezinho de profissional especialista versus profissional generalista. E não tem nem dúvida, né? Quando a gente fala do profissional freelance, ele precisa ser generalista, ele precisa, porque cada hora a demanda que chega tem particularidades e ele precisa dar conta de tudo. A maioria das vezes, as pessoas que eu conheço que já trabalham há um tempo como freelancer, que tiveram essa experiência, elas já são bem mais corajosas, no sentido assim, tipo, ah, você consegue fazer isso? Consigo. Consigo aprender como é que faz e te entregar mais tarde. Então, você acaba tendo que se virar, sabe? E isso te torna um profissional muito generalista e muito capaz, assim, de correr atrás das coisas, de aprender, enfim, né, de fazer as coisas acontecerem. Não por escolha, muitas das vezes, mas por necessidade. E até esse é um ponto bem importante da gente citar aqui, né? Não tem como falar de trabalho freelance sem falar disso. No Brasil, muita gente é freelance não porque escolheu ser freelance, mas por necessidade mesmo. Então, é uma situação desafiadora, né? Mas também, por mais desafiador que pareça, o profissional cresce muito, numa velocidade absurda, absurda, assim. Eu acho que o que fez a gente crescer rápido tem muito a ver com isso. E cresce tanto em habilidade técnica quanto em soft skills, assim, quanto em gerenciamento de tempo, em autocontrole, em muita coisa que vai além das habilidades técnicas, né? Só passar aqui. Então tá, gente. Temos essas possibilidades. Alguém enxerga um terceiro caminho? Será que existe um terceiro caminho? E aí, gente, vamos lá então, né? Vamos ajudar vocês aí a enxergarem o terceiro caminho, que é justamente sobre o que a gente veio aqui conversar com vocês hoje.
E aí, para a gente começar a explicar um pouquinho, né, desse terceiro caminho que a gente decidiu trilhar, eu queria até trazer uma reflexão, né, assim, quais empresas hoje em dia têm condição de ter um time de design, um time de tecnologia bem estruturado? As bigs, né? Como a Paula já citou ali, um Boticário da vida, um iFood, um Nubank, um Uber, um PicPay. E quais contratam os serviços de freelance hoje em dia? As pequenas, né? Como eu comentei ali, é o vizinho, é uma startup inicial, é uma empresa local, um comércio, uma padaria. E aí a gente sempre traz essa reflexão, né? E quem fica no meio disso, né? As empresas médias, como que elas ficam, né? Porque muitas vezes o freelancer não consegue suprir ali a demanda, o nível ali de robustez que essas empresas médias pedem, mas que elas não conseguem suprir por muitas vezes não ter um time bem estruturado, por não ter condição ali de contratar muitos profissionais. E aí foi nesse meio do caminho que a gente encontrou o nosso mercado. E, assim, sinceramente, foi a melhor coisa que a gente fez. Daqui a pouco a gente vai contar um pouquinho mais sobre a Lab Culture, sobre o nosso estúdio, aí vocês vão ver como que a gente se posiciona como braço direito, assim, principalmente dessas empresas enxutas. E a gente quer mostrar para vocês, assim, o tanto de oportunidade que a gente encontrou nesse caminho. E aí, gente, esse é o momento que o freela amadurece e dá esse passo importante. Entende que ele pode continuar sendo criativo, livre, dono das suas decisões, mas dentro de uma estrutura mais sólida, sustentável, que consegue crescer, consegue escalar. Então, a gente enxerga muito a empresa de design como uma profissionalização de um trabalho freelance. É isso que dá a origem do estúdio de design. Foi assim que nasceu a Lab. Eu trabalhava numa outra empresa, CLT, e fazia freela. E aí, o meu freela foi crescendo a ponto de que eu falei, vou tomar essa decisão, vou sair do meu emprego e vou transformar isso numa empresa séria, organizada, estruturada. E a gente percebe que liberdade e estrutura não brigam, sabe? Pelo contrário, uma dá sustentação para a outra. No estúdio, você vê as coisas ganhando forma. Você passa a ter CNPJ, no Freela também já tinha, não, CNPJ, mas você começa a ver as coisas realmente ganhando forma. Contratos mais bem elaborados, precificação organizada, processos definidos, equipe, pessoas entrando, divisão, assim, das funções, mesmo que entre duas pessoas, depois entre três pessoas, depois entre quatro pessoas, passo a passo, gente. E essa base permite a gente atender mais clientes. A gente fica mais tranquilo, né? Mais seguro para isso. Participar de projetos maiores, conseguir ousar mais nesses projetos que a gente aceita, que a gente pega, criar métodos próprios, ter mais previsibilidade de caixa, né? Construir uma reputação ali no mercado, se posicionar, começar a criar conteúdo do negócio. E a liberdade ela vai continuar existindo, você vai continuar podendo ser home office, né, principalmente nessa área de tecnologia. O estúdio, você passa, depois de um tempo, inclusive, a poder escolher projeto, poder falar, isso a gente não atende, infelizmente, isso aqui a gente atende, porque você já está com uma demanda maior, porque você já tem mais estrutura. Então, é muito, muito interessante. Assim, o começo realmente é muito difícil, a gente vai trazer lições aqui para poder falar com vocês, tudo que a gente aprendeu, mas com o tempo, o design ele deixa de ser apenas uma entrega e vai virando um negócio, assim, um método. E quando o trabalho antes era individual, você começa a enxergar ele como coletivo e ver o impacto disso também é muito motivador, sabe? Porque o estúdio ele não só entrega ali algumas telas, ele realmente vai mais a fundo, ele entende todo o fluxo, entende toda a realidade, entrega estratégia, entende do negócio mesmo e ajuda quem contrata a gente. Quem contrata a gente é empreendedor. Empreendedor tem muito sonho. E aí a gente, nossa, principalmente quando a gente atende mulheres empreendedoras, é bom demais, sabe? A gente abraça o sonho delas e fala, não, vem aqui que a gente vai te ajudar, esse negócio vai sair do papel.
Então, assim, é muito legal, sabe? E é nesse momento que o que era só eu fazendo sozinho, tendo que dar conta de tudo, começa a aliviar. Então, por isso que às vezes, eu dou mentoria para algumas pessoas. Uma vez eu dei mentoria, era para um rapaz. E ele falou, não, porque eu já sofri lá há 20 e tantos anos. E eu falei, você tá sofrendo há 20 e tantos anos, porque se você é capaz de dividir isso com outras pessoas e organizar isso que você tá fazendo, e aliviar, sabe? Você ia ter que deixar de ser o cara que dá conta de tudo e você ia focar no que faz sentido você focar. Então, eu queria muito, sabe, que as pessoas pelo menos soubessem que existe essa possibilidade, que ela não precisa ser frila para sempre. Então, é isso que a gente queria trazer sobre esse terceiro caminho. Exatamente, gente. E esse terceiro caminho que a gente está compartilhando com vocês hoje é um ponto de equilíbrio entre esses dois mundos, né? Então, entre a estrutura e a organização que a gente vê ali no CLT, que a gente inspira ali muito como referência, e a liberdade e autonomia de você ter um freelancer. Ela é ali a ponte, o meio ali entre essas duas oportunidades que a gente tem no mercado. E aí é nesse momento assim que o trabalho ele deixa de ser apenas uma prestação de serviço, né? E passa a ser realmente um negócio com método, com processo, com visão de futuro. E aí a gente consegue ter estrutura para começar a escolher o que faz mais sentido para a gente começa a definir realmente o que é a nossa missão, o que é o nosso propósito, onde que a gente quer chegar. Quando a gente vem com essa visão de negócio, a gente começa a enxergar mesmo clientes que fazem sentido para a gente, o que a gente quer para crescer, para evoluir ali na nossa carreira. Então, é como se fosse ali o melhor dos dois caminhos reunidos num só, né? Então, a segurança para você crescer com uma estrutura e também a liberdade para fazer ali do seu jeito. Sim, com certeza, Frei. Eu tô só acompanhando aqui o que elas estão falando. Também tô. E, gente, aí a gente preparou aqui um bloquinho da nossa apresentação para convidar vocês a refletirem o que faz sentido para vocês. Não precisa responder pra gente, não precisa falar, mas pensem para É, pode. vocês, assim, para quem e para quem se quiser pode, óbvio. E para quem for assistir isso depois também, né? Então assim, qual que é o tipo de liberdade que faz mais sentido para vocês hoje? É a liberdade de escolher projetos, de crescer dentro de uma estrutura, ou de criar a sua própria estrutura, a sua marca? Lembrando que assim, não existe resposta certa, né? Existe o que faz sentido para cada um e em cada momento. Então, essas opções que aparecem aqui, elas são só, assim, provocações para incentivar vocês a pensarem. Mas existem mais opções além do que a gente está mostrando aqui, tá? Então, a gente trouxe essa série aí para ajudar vocês. E aí, gente, a gente traz um ponto muito importante, né? Que é o que te faz sentir mais segura no trabalho. Aí a gente trouxe até algumas perguntinhas aqui. Para algumas pessoas, segurança é salário fixo. E aí vem muito de contexto, até da estabilidade que você tem familiar, de qual é a sua realidade, né? Enquanto para outras vem de ter autonomia, de decidir o seu próprio caminho, e tudo isso também envolve até geração, né? A gente vê ali, geração Z já tem uma outra mentalidade. E tem pessoas que encontram segurança em ter um negócio com propósito ali, com o seu próprio nome. Então, acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, independente do caminho que a gente for trilhar, se é CLT, se é freela, se é empreender, o que te traz tranquilidade para você criar e fazer o que você ama. E como a Paula mesmo falou ali, você não precisa ser uma coisa a vida toda. Isso pode mudar ali ao longo do tempo. Então, às vezes, nesse momento, o que você precisa é segurança financeira, mas um salário fixo. Mas você pode ter em mente que existe essa possibilidade construindo a sua carreira e ao longo do tempo essa segurança ir mudando ali e você ir trilhando o caminho que fizer mais sentido para o momento da sua vida. Exatamente. E aí, gente, continuando, quando você pensa no futuro da sua carreira, o que vem primeiro na mente de vocês? Uma vaga dos sonhos? Uma lista de clientes? Várias pessoas batendo na sua porta? Ai, pelo amor de Deus, me atende.
ou uma marca sua própria, né? Você publicando sobre isso. Talvez seja até um pouco de tudo, né? Ou talvez seja alguma coisa que nem é uma dessas três opções. Talvez seja algo que ainda não existe. Mas o mais importante é vocês conseguirem perceber onde que seu coração está apontando, né? Para onde que vocês têm esse impulso de querer ir, né? Mesmo que o caminho ainda esteja em construção, ou mesmo que pareça muito distante, pareça muito diferente do que é hoje, é muito importante a gente entender para onde a gente quer ir, tá? E aí, gente, essa aqui é profunda, é pra gente pensar mesmo. Você sente que você tá no lugar certo hoje? Muitas vezes a gente sente que a gente está exatamente onde a gente queria estar, e é lindo isso. É raro. Contemplador, é raro, acontece às vezes. Vou ter que Mas levar uma outras psicóloga. vezes, mas outras vezes, que no caso são a maioria das vezes, a gente sente que não está ali, que aquele lugar é meio que uma passagem, é uma ponte ali para um próximo passo. E tá tudo bem. E se você ainda não sabe por que você está onde está, calma, isso também faz parte do processo. Se perder também é encontrar um caminho. Eu gosto muito de uma frase de um livro que fala. A ideia é mais ou menos assim, que quando você se perde, você encontra paisagens que você não veria se tivesse ido no caminho que você achou que era o certo. Então, se perder também faz parte do processo. Então, assim, você se sente no lugar certo hoje? Eu acho que essa é a principal reflexão para a gente começar a trilhar o nosso caminho. Se tiver, tudo bem. Se não, começa a refletir aí. A gente vai trazer vários insights, vocês podem ir pensando. A gente vai trazer bastante provocação aqui para vocês. Eu tô rachando dos comentários. Mas vamos continuar. Terapia Continuar com a nossa coletiva. terapia coletiva. Divã. É. Divã da Lab Culture, gente. E o que vocês mais valorizam, gente? Previsibilidade, autonomia, autenticidade. Essas palavras, às vezes, elas representam coisas que são diferentes para cada pessoa. Às vezes você bate o olho, pensa em autonomia, eu imagino uma coisa, você imagina outra. E o que a gente valoriza pode mudar com o tempo também. E isso não é contradição. Tipo, eu não estou contradizendo meus princípios lá de quando eu tinha 18 anos. Não é isso. É crescimento, é evolução. Você passa a valorizar outras coisas, você está em outro momento de vida. Então é importante a gente ter clareza sobre o que faz bem pra gente, como a Brenda, se não me engano, falou agora, hoje, no dia de hoje. Porque quando a gente trabalha, né, de acordo com o que a gente valoriza, o resultado vem com mais leveza. Pelo menos o esforço, tudo que a gente se mata para trabalhar, fica um pouquinho mais leve. Então essa outra reflexão também é bem importante, tá, gente? E aí, gente? Calma, gente, já já a gente vai vir com a parte acolhedora, tá? Das reflexões, a gente vai trazer as possibilidades. A gente precisava desse momento. Mas a gente precisava abrir esse espaço, gente. Agora, gente, essa daí é a pergunta mais pessoal de todas, né? O que significa sucesso para você? Eu acho que para a gente trilhar ali o nosso caminho enquanto profissional, a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Para algumas pessoas, sucesso é reconhecimento, para outras vai ser liberdade, para outras vai ser impacto, para outras vai ser liberdade, estabilidade, para outras vai ser calma. Mas no fim, independente assim do que significa sucesso para você, eu acho que o mais importante é você se reconhecer e sentir orgulho ali no que você constrói no seu tempo ali, na sua essência. E o seu conceito de sucesso não tem que ser o mesmo conceito de sucesso que das outras pessoas. Se a gente tivesse usado a régua de outras pessoas lá no começo, a gente provavelmente não teria começado. Porque no começo, gente, era tudo mato. Era tudo mato. Quando eu falei que eu ia sair do meu estágio para ir trabalhar com a Paola, ela estava começando o estúdio. Gente, era tudo mato. Minha mãe falou: o que você está fazendo? Para onde que você vai? Só que assim, a minha visão de sucesso naquele momento da minha carreira era me sentir contemplada, me sentir feliz, coisa que eu não sentia onde eu estava e que eu sentia na neve, mesmo a neve sendo mato ainda. Então, assim, a gente tem que ter muito claro o que é sucesso pra gente, sem usar a régua do outro.
Sim. E aí, então, o que a gente falou aqui várias vezes, mas não custa reforçar, por isso que a gente pôs esse slide, né? Aquela busca que a gente tem automática para encontrar o caminho certo, onde a gente deveria estar. Talvez isso nem exista, sabe? Talvez, se a gente parar a pensar, a gente vai ser até, deveria ser até mais acolhedora com a gente mesmo, sabe? A gente é acolhedor. Um exercício que eu gosto muito, que eu aprendi na terapia, achei mágico, é imaginar se fosse a sua melhor amiga no seu lugar. Você, não, amiga, você tá ótima, você tá fazendo um excelente trabalho, não fica assim, tá tudo bem, sabe? Você tá crescendo, não sei o quê. Mas quando é com a gente tende a ser, né, bem crítico, assim. Então, entendam que o caminho certo ele não existe, o que existe é um caminho que faz sentido para você agora, e que talvez valha a pena testar coisas, né? Acho que a terapia incentiva muito isso também, né? Testar coisas para ver se realmente aquele outro caminho é tudo isso que parece ser, ou não é, ou se é impossível mesmo. Então, a nossa opinião ela pode e vai mudar, mas muitas vezes ao longo da vida. É importante a gente entender que não existe uma receita, não é porque deu certo com a fulana que vai dar certo com a gente, que faz, enfim, né? O que a gente vê são cortes muito limitados da trajetória de cada pessoa. Cada um está escrevendo sua própria história. É isso que importa, isso que torna cada um seres tão ricos individualmente. Então, busquem o caminho de vocês, encontre o que combina com vocês, tá, gente? E, gente, como eu falei, agora a gente vai entrar na parte reconfortante. Tá tudo bem, assim, se depois dessas reflexões que a gente trouxe, você ainda sentir que não sabe qual que é o seu caminho e a gente talvez vai ficar até mais reflexiva. Muitas vezes a gente quer que as respostas venham rápido, a gente tem pressa, a gente quer tudo para ontem, mas a verdade é que essas reflexões, elas não são respondidas assim, né? Elas precisam de tempo, de movimento, de realmente experimentar, de se abrir ali, de permitir viver o processo. Eu até encontrei uma querida no evento que eu fui segunda-feira e ela falou assim para mim: Nossa, como que você faz para se sentir confiante? Eu falei: Amiga, tempo, eu não me sinto confiante, eu ainda me sinto muito insegura, só que o tempo vai fazendo você aprender a lidar. Então, assim, é a gente saber deixar florescer, sabe? Porque as coisas elas acontecem ali quando a gente realmente dá espaço do nosso jeito, do nosso tempo. E aí, gente, agora, dito tudo isso, a gente convida vocês para conhecer a Lab Culture. Acho que agora que a gente conseguiu mostrar o contexto, né? Então, assim, entender os caminhos, entender onde que a gente enxergou a possibilidade de atuar, agora a gente pode falar da empresa. A gente vai falar brevemente, depois vocês podem, enfim, quem tiver interesse, a gente fala um pouco mais depois, troca uma ideia. Mas a Lab, gente, ela surgiu para impactar, encantar, inspirar, é isso que a gente gosta através de criação de boa experiência, no caso, experiência do usuário, no caso, UX design, mas isso vai além, sabe? Transcende um pouco. E aí, alguns números nossos para vocês conhecerem um pouco. A gente está com. Não deu 5, vai dar 5 anos no começo do ano que vem. A gente está com mais de 4 anos e meio de história de Lab. E a gente já teve mais de 100 clientes atendidos, já também deu mais de 300 projetos que a gente realizou. Dos que eu mais gosto, mais de 50 segmentos de mercado atendidos. E sabe aquilo que eu falei sobre o freelance? De tipo, numa semana você está trabalhando num projeto do agro, aí passa um tempo você vai para um e-commerce. Na Lab é tudo muito mais intenso, assim, de manhã eu tô fazendo projeto do agro, de tarde eu tô fazendo um projeto de cirurgias plásticas, uma plataforma de streaming de silicone. No outro dia, tô fazendo um e-commerce de brinquedos infantis educacionais. Já teve, assim, gente, até sexy shop, já teve tudo, sabe? Então, Teve um dia que eu tava fazendo. Foi literalmente isso. Teve um dia que eu tava fazendo brinquedo para crianças de manhã e sex shop, brinquedos adultos à tarde. Foi, gente de Deus, que loucura. Sim, a gente ri isso, muito. gente. O sogro da Paola até fala. O sogro da Paola fala assim, gente, eu gosto muito de ouvir vocês duas trabalhando juntas, porque é muito divertido. E Exato, exato. Ele falou isso pra gente rachava o bico. Porque a gente se diverte mesmo, assim. com um pouco de A medo gente também. aprende muita coisa, assim, sabe? Hoje eu sei, assim, o que cada tipo de máquina do agro faz graças ao nosso trabalho.
entendo também várias. A gente estava trabalhando recentemente, até esse último mês, num projeto de repasse de hospitais para médicos cirurgiões. Então, gente, agora eu entendo tudo assim, sabe como funciona o prontuário, como tipo, funciona o repasse de pagamentos, aprovações de convênio. Então, assim, a gente aprende muito sobre muitos mercados diferentes. E assim, a gente faz estimativa, né, Nina, de quantas milhares de telas prototipadas, mas é assim, até difícil a parte das profissões. Muito bom. Às vezes eu tenho minha fase médica, minha fase, enfim, caminhoneira. A gente fez aplicativo para caminhoneiro, gente. Assim, Do botões agro, agora eu enormes tô do para o agro, dedo gente. Agora eu tô chegar. Nossa, agro. agro tem muito. Agro tem muito. Construção civil tem muito. Então é divertido. Acho que é por Direito, isso que eu gosto. E talvez seja um advogado. dos motivos que não me fez desistir até hoje. É isso. A gente trouxe um E pouquinho aí, do que a gente gente, faz também. o que que a gente faz? A gente palpa toda a obra. Sem brincadeira, assim. A gente, ali dentro de UX, a gente faz todo o processo, basicamente, né? Então, a gente faz research, então, ali, que é a parte de pesquisa, né? Para a gente descobrir contexto e insights que podem interferir na experiência. Então, a gente faz ali o entendimento profundo do usuário, investigar comportamento, necessidade, motivação, mapeamento de oportunidades, então ver ali as fricções do produto, as oportunidades de melhoria ali ao longo da jornada, insumos para tomar decisões estratégicas, né? Então fazer ali pesquisas para entender o que, que o usuário precisa, o que, que faz sentido, porque muitas vezes o cliente vem com uma ideia fixa, mas o que o mercado está pedindo, a demanda de quem vai utilizar o produto é totalmente diferente do que está na cabeça dele. A gente faz também o X-Writing, que é a parte de escrita estratégica para interface, que é basicamente você entrar num aplicativo e conseguir fazer ali tudo sozinho, porque os textos te guiam, os textos são orientativos, você não fica com dúvida, até uma pessoa ali nativa, até um idoso consegue seguir, porque é tudo muito fácil, né? Então são textos que guiam, textos que engajam, ter ali também o tom de voz alinhado com a marca, com o público. Então, a gente está falando com quem? Com uma pessoa mais jovem, que vai entender memes, que vai entender gírias, que vai ter ali uma conversa mais descolada, ou uma pessoa mais velha, um executivo que precisa ali de seriedade, é um aplicativo de banco, então a gente precisa ter uma linguagem mais formal. Então, assim, entender todo esse contexto para fazer uma escrita estratégica e também toda a questão ali dos verbos, né? A gente tomar muito cuidado em manter consistência ao longo da interface, também até questões que a gente fala ali de verbos sensoriais, né? Então, assim, evitar usar, por exemplo, veja, porque pensando em acessibilidade, pessoas que podem não enxergar, ter deficiência visual. Então, assim, ter todo esse cuidado ali ao longo da jornada. E também a parte que a gente mais faz, que é design de interface. E aí, que é o que as pessoas de fato reconhecem ali o UX, né? Então a gente desenha ali todos os fluxos, que a gente chama de user flows, os wireframes, que são ali as telinhas, os esqueletos, que às vezes são feitos até na mão ali, que a gente chama de rabisco frame. A gente faz toda a parte de prototipagem, de fazer ali os protótipos navegáveis, que são os protótipos que a gente fala que é interativo, né? Que você consegue, embora não tenha ali a parte de programação por trás, você consegue navegar e simular a experiência, que é muito bom para fazer teste de usuário, para entender o produto. A gente faz também toda a parte de design system, né? Que são ali as diretrizes, os padrões e os elementos que vão permitir consistência na criação das interfaces e também testes de usabilidade. Então, depois que a gente já desenhou as telas, a gente já fez todos os protótipos, aí a gente realmente vai ali entregar o produto para o público-alvo, analisar ali como ele utiliza o produto, ver se tem algum ponto de melhoria, a gente escutar realmente o mercado antes de fato partir para o desenvolvimento, que a gente sabe que já é um processo muito mais caro, que demanda muito mais energia se precisar fazer alteração. E aí fazer essas alterações quando precisa, né? Então, galera,
a gente trabalha buscando transformar esses produtos, né? Muitas das vezes a gente pega hoje em dia produtos que já existem e aperfeiçoa eles, recria, a gente faz redesign. No início, quando a empresa ainda era muito pequena, tudo, a gente fazia muito produto do zero, ajudava o empreendedor a tirar uma ideia da cabeça, sabe? Tirar do papel. Mas hoje em dia a gente pega produtos problemáticos e transforma essa experiência numa experiência com resultados mais impactantes, né? Hoje em dia tem sido muito sobre isso. E aí, com isso, a gente consegue trazer ganhos para esses negócios. A gente consegue fazer com que os usuários errem menos e, consequentemente, tenham menos dúvida na hora de tomar decisão, consequentemente, convertam mais. A gente já conseguiu medir redução do número de chamados no suporte. Então, aquilo, não consigo fazer tal coisa, não consigo fazer tal coisa. Quando a gente trabalha com uma UX boa, a gente consegue reduzir esse número. A gente consegue perceber também aumento de satisfação do usuário. Então, ele fica feliz com o que ele está usando. Nossa, é mágico, assim, quando volta um cliente e fala, tipo, olha o depoimento que a gente recebeu, olha a avaliação que a gente teve, olha como que está o nosso NPS. Isso a gente fica realmente muito feliz. Por isso que é bem gratificante trabalhar com a experiência do usuário. E, no geral, mais produtividade e eficiência, né? Principalmente quando a gente trabalha assim e consegue construir um design system parrudo, assim mesmo, sabe? Muito bom. Aí a gente tem as métricas, o feedback dos desenvolvedores. Tipo, nossa, agora ficou muito mais rápido a gente fazer o nosso trabalho. Isso também é bem legal, sabe? Mas produtividade e eficiência no sentido dos usuários mesmo, sabe? Conseguem fazer as coisas mais rápido. Isso também é outro tipo de case que a gente tem. Antes eu demorava 15 minutos para conseguir completar essa tarefa dentro do sistema. Agora eu faço isso em 3 minutos. E é umas coisas assim bem gritantes, basicamente trocando ali a estrutura dos fluxos. Então, isso faz parte de alguns desses ganhos que a gente consegue proporcionar para o cliente. Mas na prática, prática bem prática, o que a gente faz? A gente trabalha com o design de aplicativo, de website, de sistema e de e-commerce. Na prática é isso. Agora a gente está tendo alguns desafios diferentes, então a gente tem surgido algumas oportunidades, por exemplo, de trabalhar com design de interface de máquina. Então, máquinas industriais, que não é nem um computador, nem um tablet que está ali, sabe? Você tem ali como que o operador vai interagir com a máquina, isso também é muito legal. Em alguns casos, de alguns mercados, acaba extrapolando para uma experiência física, como que a gente integra o que é digital com o que ele vai fazer dentro de uma loja, dentro do campo. Então, assim, é muito diferente você prototipar um aplicativo de streaming que é todo escuro e que você vai usar ele, tipo, deitado no cobertor do sofá, com as luzes todas apagadas, e um que você vai usar no meio do campo, com o sol rachando a 40 graus Celsius em cima da sua cabeça no meio-dia. Então, isso é bem legal, sabe? Acaba sendo bem, bem diferente, assim, a nossa realidade do nosso dia a dia. E aí, então, a gente acaba ajudando esses negócios com projetos de UX, que muitas das vezes são em escopo fechado, a gente estima ali quantas horas de trabalho a gente vai ter, quantas semanas isso vai levar e quanto exatamente vai custar X mil reais. A gente trabalha também no modelo de consultoria de UX Design, e aí é um escopo mais aberto, que a gente vende as nossas horas e essas empresas têm a gente como um braço direito de UX e fica, nossa, surgiu essa demanda que a gente não sabe como resolver, ajuda a gente. Paola, agora a gente quer fazer um dark mode nisso daqui. Paola, agora a gente quer lançar um novo módulo. Ajuda a gente. E aí eles vão chamando o nosso serviço e a gente trabalhando nesse modelo de escopo aberto. E uma outra coisa que a gente tem feito muito também esse ano, cresceu bastante, são os treinamentos de UX design. Então, tanto treinamento online, treinamentos presenciais também, para equipes de UX conseguir ter essa visão, conseguir trabalhar muitas das vezes quando faltam dados, e aí a gente dá um suporte muito forte, assim, no sentido de psicologia atrelada ao UX design, vieses cognitivos, heurísticas, que ajudam a gente a tomar decisão nesse mercado. Então, acho que agora vocês conseguiram entender um pouquinho mais de como que funciona o nosso trabalho, como que funciona o nosso estúdio. E aí, se vocês quiserem conhecer um pouco dos nossos projetos, esse é o link do nosso portfólio, labculture.myportfolio.com. Lá tem alguns projetos, a gente acaba mostrando muito do visual, mas assim, como vocês já falaram, é uma dor para muitas pessoas e é uma dor para a gente também, porque a gente não consegue publicar nem metade dos nossos projetos. Porque muitos, assim, ainda ficam um ano em desenvolvimento, para daí, depois que ele está desenvolvido, a gente poder publicar. Então, assim, é bem difícil, sabe? A gente fica bem no pé dos clientes, assim, para a gente poder ter essa autorização. A gente assina muito NDA aqui. Nossa, assim, acho que eu nem olho mais, eu só assino e nem olho que eu estou assinando, porque, assim, são multas caríssimas se alguma coisa for publicada antes da hora, se alguma coisa vazar, então é uma responsabilidade bem grande ao mesmo tempo, sabe, gente?
Existe um pouquinho da frustração ainda de não conseguir compartilhar tudo, mas é bem menos do que quando era só freelance ou quando você está tipo, dentro de uma empresa e tudo aquilo é muito protegido. Algumas das empresas, só para vocês conhecerem aí, que a gente já atende ou já atendeu, né? O Instituto Unibanco, o Daikin, a Super Digital, né? Que hoje ela já não existe mais, mas a gente atendeu ela 3 anos atrás, que ela faz parte do Grupo Santander. América Chip, que inclusive fica nos Estados Unidos, mas é de um brasileiro, né? Que a gente fez esse projeto com ele, a gente já fez parceria com a DIO, a gente com a TU, a Apto. A Apto é bem forte também hoje, no maior plataforma de lançamento imobiliário, bancos, enfim. Macfile também é uma empresa suíça de armazenamento em nuvem, mas é de um brasileiro. Agora que eu tô lendo os Eu comentários aqui. também. Deixado, eu tô rachando faraônica, né, gente? Eu nem vou pra ver se elegeu. Geração Agro marcou você. Gente, eu sou do Agro, eu sou Girl Girl. Girl Girl da Esquina. É boiadeira. Boiadeira. E a gente trouxe 2 cases. A Carol tem que Sim. falar do Instituto Unibanco porque ela é a rainha desse projeto. Gente, a gente até publicou lá no nosso portfólio recentemente, depois vocês podem dar uma olhadinha, melhor se ficarem interessados. Mas eu gosto muito desse projeto porque o Unibanco, não sei quem conhece, mas ele foi um banco adquirido pelo Itaú. Hoje em dia o Itaú chama Itaú Unibanco, mas o Instituto foi um braço ali que permaneceu com o nome ali da empresa. E eles têm muito projetos voltados para a educação. É uma instituição social, mas com muitos projetos voltados para o desenvolvimento da educação. E assim, gente, eles tinham muito produto e era tudo caótico, cada um fazendo de um jeito, e produto que estava há muito tempo, coisa que era nova. E aí a gente trabalhou num design system, foi um trabalho ali muito longo, muito colaborativo também. Eu não posso deixar de citar os designers que ajudaram a gente do time deles, porque foi um trabalho muito colaborativo. Mas a mão na massa ali foi muito a gente que fez toda a estrutura, todos os componentes. Foi um trabalho muito longo e a gente trabalhou ali em tudo, gente. A Ana Paula até trouxe aqui os números, né? Então, assim, foram mais de 50 componentes que a gente desenvolveu, mais de 250 ícones, padronização de token, padronização de interação, uma documentação ali com tudo muito bem detalhado. Então, cada componente, como que deve ser esse botão, como que ele se comporta quando o mouse passa em cima, o que acontece quando clica, tudo ali muito bem documentado, questões de acessibilidade, diretrizes, enfim, uma documentação ali muito robusta. Foi um trabalho muito extenso e que continua, porque a gente ainda está com parceria ali. A gente realizou recentemente uma oficina no Espírito Santo, a gente viajou para lá, foi muito legal, e gente, a gente ficou num hotel super chique, aquelas contando os De frente com a bastidores. Pedra Azul. A gente foi dar treinamento, abri a janela, era Pedra Azul. Eu falei, não acredito que eu tô aqui nesse lugar. E aí a gente rodou uma oficina, a gente recebeu feedbacks, então a gente está aplicando todas essas melhorias no design system. E esse design system é muito útil porque aí, com base nisso, os pessoal do time do Instituto utiliza agora para criar as interfaces com padrão, com consistência visual. E aí, como resultado disso, com essa criação dessas bibliotecas, desses componentes, a gente teve aí uma redução de cerca de 45% do tempo de desenvolvimento. Então, para fazer essa nova plataforma, comparado ao tempo que eles estavam levando, eles passaram essa métrica para a gente, e o objetivo é que esse tempo, assim, reduza cada vez mais, porque é o intuito do Design System, né? A gente trabalhar ali numa estrutura robusta para depois a gente ganhar escala. Bem isso. Eu sou super fã também desse projeto, apesar da gente ter ralado muito com eles, né? Na hora de mostrar, assim, é lindo. As crises que vem, tipo assim, vou surtar. Faz parte também, As tá? Só pra lágrimas. vocês saberem. Só pra vocês saberem. Eu trouxe um outro aqui, que é o da Daikin. Não sei se vocês conhecem a Daikin. Ela é bem forte em sistema de ar-condicionado. Ela é uma empresa japonesa, está presente no Brasil, mas são ar-condicionados, na maioria das vezes, mais comerciais e industriais, sabe? Aqueles gigantão que você vai nas lojas, você vê tudo, a maioria deles são Daikin ou são do concorrente A deles, Ana que é a falou que é Midea. o ar da sala dela. Ai, que tudo, Boa, gente. que da hora, que da hora, que da hora. E aí, gente, eles procuraram a gente porque o website deles
é uma estrutura, assim, animal, absurda. Tem trocentas e trocentas páginas. Acho que tem para mais de 100 páginas dentro daquele site. E aí eles vieram falar assim que as pessoas estavam tendo um pouquinho de dificuldade de achar onde que ficava para ela achar um instalador credenciado, que eles compravam, né, para a empresa, tudo, e não achava quem pudesse instalar, ou então precisava de uma assistência técnica e estava difícil de encontrar também. E a gente falou, claro, olha quantas páginas tem isso, nem eu consigo andar aqui dentro desse site. E a gente fechou um trabalho pontual com eles, que era um trabalho só de reorganizar a home deles, reorganizar a estrutura ali do menu, do cabeçalho, de todas aquelas páginas, e de reorganizar a página de busca por instalador credenciado. E a gente fez isso, e a jornada, o tempo que levava para a pessoa conseguir encontrar um instalador na cidade dela que fosse credenciado para fazer a instalação de um equipamento da Daikin, ficou 68% mais rápido. Esse é um case aí de assertividade. Essa imagem que eu trouxe aqui, que vocês estão vendo, era a home antiga deles. Então, eles tinham, tipo assim, duas linhas de menu de cabeçalho. Não sei se dá para ver, mas tem um cabeçalho, tem um menuzão lá em cima e tem outro embaixo, você não sabe para qual que você vai. Eles eram redundantes, assim, entre eles. E a busca ali no mapa também era, tipo, uma navegação, assim, muito difícil. E aí, o que a gente fez? A gente fez uma primeira rodada de teste de usabilidade do jeito que o site estava. A gente pegou perfis de pessoas, segmentou. Então, tipo assim, tinha uma mulher que numa faixa etária maior, mais velha, uma mulher na faixa etária mais nova. Daí, dentro de cada faixa etária, alguém que tinha facilidade com tecnologia, alguém que não tinha familiaridade com tecnologia. E a gente foi segmentando isso, mulher, homem, enfim, idade, várias características. E aí a gente fez esses testes, viu quais tinham mais dificuldade, tudo, e a gente encontrou 9 pontos de necessidades urgentes de melhoria. Então, são os que estão aí, a gente não precisa entrar em detalhes, assim, mas basicamente deixar a navegação mais clara, deixar tudo mais organizado, corrigir erro de redirecionamento, otimizar a interface de busca, ter mais feedback ali de interação, várias coisas. E aí, nesse gráfico aí, dá para ver as médias. Então, a gente classificou em 4 grupos, assim, esses perfis. O grupo 1, perfil 1 ali, era o que tinha mais familiaridade com tecnologia, foi o que deu menos diferença. O perfil 4 era o que tinha menos familiaridade com tecnologia, junto com pessoas mais velhas. Então, eles levavam 6 minutos e 32 em média na primeira rodada, e na segunda rodada eles conseguiram fazer a mesma coisa em 2 minutos. E a segunda rodada foi depois que a gente remodelou toda a interface. Então, essas outras imagens que vocês estão vendo aí já é a interface nova que a gente trabalhou. Essa daí, no caso, da página de busca por instalador credenciado. Então, esses são 2 cases que a gente trouxe para vocês. Daria para vontade de ficar falando aqui de vários projetos, trazer outros segmentos de mercado, falar de outras coisas. Mas é só para ilustrar um pouco do nosso trabalho, o que a gente faz, para a gente entrar num outro bloco aqui agora, que é esse bloco de lição, né, Carol? Sim, gente. A gente tem de verdade, assim, muito orgulho de todos os projetos que a gente já fez. Acho que cada capítulo da nossa história, ela deixou uma lição. Então, a gente tem orgulho de tudo, gente. Até daqueles do começo que a gente olha e fala, meu Deus, hoje eu faria tudo diferente. Às vezes dá uma vergonha, gente, mas a gente tem orgulho. Porque, de verdade, assim, cada um deles foi essencial para construir quem a gente é hoje. Os que deram muito certo, os que às vezes você fica com aquele sentimento de, pô, não deu tão certo assim. Mas tudo é experiência. Os acertos, mas principalmente os erros, eles mudaram muito, assim, a nossa forma de trabalhar, de pensar e de enxergar o design. E eu falo assim, principalmente os erros, porque às vezes a gente fica com medo de errar, mas foram os erros que mais trouxeram lições para a gente, que fizeram a gente evoluir e olhar para pontos que muitas vezes a gente não observava. Então, tudo serviu para trazer a gente aqui. A gente acertou muito, mas também errou muito. E graças a Deus, tudo isso nos trouxe assim, muita maturidade e consciência do que a gente quer construir aqui para frente. Eu vou começar falando dessas lições aí, falando que, gente, todo mundo começa pequeno e isso é fundamental. E quando a gente começou a Leve, acho que a gente não falou disso em nenhum momento, assim, até agora. A gente não fazia só UX, até porque vender projetos de UX é muito difícil, sabe? Então, a gente fazia serviço de design gráfico, vendia identidade visual, vendia social media. Social media, na real, era o que salvava a gente, assim, porque
Era uma época que estava todo mundo tão desesperado para ficar bem posicionado no Instagram que se a gente abrisse a porta, assim, a gente tinha uma sala presencial dentro de um coworking. E a gente falava assim, gente, alguém quer serviço de social media? Apareceu uma fila, porque as pessoas queriam muito. Não era o que a gente mais gostava de fazer, não era o que eu queria trabalhar com isso, mas foi muito necessário a gente trabalhar com social media, vender arte, vender post, porque isso deu previsibilidade de caixa pra gente. Até hoje, todos os projetos que a gente vende de UX, eles são pontuais. Então, hoje a gente está, sei lá, com 8 projetos, 10 projetos, mas nada garante que no começo do ano que vem vai ter projeto, sabe? Eles têm início, meio e fim. Por outro lado, trabalhar com social media, se você fizer um bom trabalho, você tem muito mais estabilidade, porque a pessoa vai precisar do seu trabalho para sempre. Tipo, nenhuma empresa pode, não, agora a gente não faz mais Instagram, sabe? Agora que conseguiu um monte de seguidor, não precisa mais. Não, não existe isso. Então, esse início, a gente fala que são os serviços menos glamurosos, não desvalorizando, gente, pelo amor de Deus, não desvalorizando. Mas eles dão o mesmo trabalho, muitas das vezes eu gasto a mesma hora para fazer um post, é a mesma hora que eu gasto para fazer uma tela. Só que numa tela pagam o dobro do que pagam para fazer um post, no mínimo. Então, assim, o UX, ele é um serviço de design mais valorizado pela sociedade do que o design gráfico. Então, era o caminho que a gente queria seguir, mas esse começo ele foi muito importante para a gente. Se a gente não tivesse feito isso, a gente não teria conseguido chegar aqui hoje. Então, se eu voltasse lá atrás, eu venderia de novo, trabalharia com design gráfico, faria panfleto de novo, faria essas outras coisas de novo, para a gente conseguir chegar onde a gente está aqui hoje. Gente, eu sou a rainha de falar com o microfone fechado. Acho que a Brenda até resumiu aí um pouco do que a gente vai falar aqui nesse slide, que ela falou assim, que as pessoas se lembram da marca que você deixa nelas, que envolve tratamento, conexão, respeito e compromisso. E é muito disso. A gente sempre acreditou que a qualidade ela é o melhor marketing que existe. Então, a gente sempre teve aqui dentro da Lab um compromisso muito forte com realmente se atentar aos detalhes. E quando a gente fala em detalhe, não é só detalhe de pixel, é detalhe de tratamento, detalhe de cuidado em reunião com o cliente. E tudo isso se tornou ali o nosso principal canal de crescimento. Tanto que por muito tempo a gente não investiu em tráfego pago, tudo foi muito orgânico na Lab Culture por indicação e por pessoas que chegavam através de portfólio. E aí, três coisas que a gente tem muito forte aqui, que a gente está sempre olhando, o primeiro deles é uma métrica que a gente criou aqui internamente, que se chama efeitual. A gente passa por ela toda semana. Então, toda semana, a gente passa cliente por cliente e a gente tenta verificar se a gente gerou ali ao longo daquele projeto efeitual. O que é o efeitual? É literalmente o que a palavra diz, que é o cliente ficar uau, ficar surpreendido, realmente se sentir satisfeito ali com a entrega, quando a gente sente de verdade que a gente atendeu as expectativas dele. Então, a gente olha para todos os projetos que a gente está rodando e a gente realmente tem esse compromisso de satisfazer ali, de surpreender o cliente. Porque isso daí, e aí por que a gente tem isso tão forte? Eu vou até trazer ali a frase que a Paola me falou quando ela me convenceu a vir para a Lab, que é ter coragem de agarrar seus sonhos é viver. E a Lab Culture existe para incentivar os sonhos dos empreendedores. Então, por que para a gente é tão importante essa questão do efeitual? Porque a gente acredita que cada empreendedor que confia ali o negócio nas nossas mãos, que confia ali o produto dele, a empresa dele, a marca dele nas nossas mãos, ele não está entregando só o trabalho dele, ele está entregando o sonho. Muitas vezes ali é a vida da pessoa, é tudo. Então a gente tem muito esse compromisso ali, porque a gente não enxerga só que é um projeto, a gente realmente está tratando com os sonhos das pessoas. E aí, tudo isso foi o que gerou ali muito essa rede de indicação de clientes fiéis.
Então, a gente está também sempre constantemente olhando ali as pesquisas de satisfação e, graças a Deus, nossos números ali são muito positivos, porque a gente realmente tem muito cuidado com isso. É bem isso mesmo. Nossa, isso faz muito sentido pra gente. E aí, gente, um outro ponto que eu gosto muito de falar é que é muito importante a gente falar sobre o que a gente faz. E se a gente fala, se a gente gosta do que a gente faz, a gente vai acabar falando com paixão sobre o que a gente faz. Quanto mais você falar sobre o que você faz, sobre o negócio que você tem, mais você vai ser lembrado. E foi compartilhando o que a gente gosta de fazer nas redes sociais, mais especificamente no LinkedIn, porque por muito tempo a gente compartilhou no Instagram e nunca não, né? Nunca é uma palavra forte, mas não trazia muito retorno pra gente. Foi compartilhando sobre isso no LinkedIn especificamente, mas de um jeito autêntico, que a gente foi ganhando voz, foi ganhando um pouco mais de autoridade, foi ganhando reconhecimento. E o selo Top Voice, que hoje tanto eu quanto a Carol a gente tem, ele veio muito por conta disso. Então todo mundo sempre falou, quando eu falo de autenticidade, é mais ou menos assim. Todo mundo sempre falou, ai, tem que fazer vídeo, tem que publicar Reel todo dia, Reel não sei o quê. É, agora no LinkedIn tem que ser vídeo também. E assim, eu nunca tive familiaridade com vídeo. A Carol também, a gente tentou algumas vezes, eu achei um fiasco. A gente é E a gente designer, sempre não tem gostou jeito. de. E a gente sempre gostou de fazer os posts em estrutura carrossel. E a gente gostava muito de trazer muito do que a gente tinha aprendido nesses carrosséis. E com o tempo isso foi ganhando força, sabe? Começou a dar certo. E o selo Top Voice veio como consequência disso. E a partir do momento que a gente teve o selo, ele ajudou muito, a gente ajuda até hoje, porque as empresas que pensam em contratar a gente, elas veem no selo uma certeza de, tipo, essas meninas sabem o que elas estão falando, sabe? E isso veio porque a gente compartilhava. Se a gente não ficasse compartilhando post pelo menos uma vez por semana, falando de assuntos relevantes, vendo que as pessoas estavam gostando do que a gente estava falando, isso não teria dado certo. E não foi uma coisa assim, tipo, vamos fazer porque a gente quer isso. Foi uma coisa que aconteceu como consequência, sabe? Isso foi muito legal. Mas de tudo sobre a criação de conteúdo para mim, o que mais me pegava, assim, principalmente no começo, e que motivou a continuar com isso, foram as pessoas falando assim, tinha uns comentários que apareciam nos posts que era tipo assim, nossa, vou mostrar seu post para o pessoal na minha empresa. Nossa, agora eu sei como argumentar isso, porque eu tentava defender e não conseguia. Então a gente traz muito termo, assim, muito argumento, muita coisa baseada, muitas das vezes, na psicologia cognitiva, comportamental sobre o usuário, para o designer que consome os nossos posts tentar levar isso para o trabalho dele, porque a gente vende para empresas. O perfil assim que contrata o nosso serviço é um CTO, uma CTO, né, seria o ideal, mas é um CTO, na grande maioria das vezes. E para quem a gente publica conteúdo não é para eles, a gente não publica para quem a gente vende projeto, a gente fala sobre design, quem segue a gente são outros designers ou pessoas da área de tecnologia, de comunicação. Então, assim, a gente nem está falando com o nosso cliente, a gente está falando com quem a gente gosta de conversar. Mas isso rendeu pra gente consequências que ajudaram no trabalho de forma indireta, sabe? Então, eu sempre recomendo falar com paixão sobre o que vocês fazem, publicarem, encontrar o jeito seu de publicar, não tem que ficar criando posts que não fazem sentido para vocês, mas ter leveza com isso e fazer com coração, sabe? E aí vai pro ponto da comunidade, né, Carol? Exatamente, eu tava muda aqui, toda hora eu faço isso. E aí, gente, aproveitar esse espaço para trazer aí mais um aprendizado nosso, que é sozinho a gente vai rápido, mas em comunidade a gente vai muito mais longe. E a comunidade, assim, foi e continua sendo um dos nossos maiores pilares. A gente é muito conectada, assim, com a comunidade de UX e a gente teve muitas oportunidades, muitas trocas e a gente se fortaleceu muito, aprendemos muito também com a comunidade e tivemos a oportunidade também de ensinar. E eu acho que isso é um privilégio muito grande assim da nossa profissão, com certeza. A rede de design e de tecnologia é muito poderosa, coisas que a gente não vê tanto assim em outros mercados, outros nichos. E quando a gente se conecta, a gente compartilha as nossas dores, a gente pede ajuda, o crescimento assim ele vem muito mais leve, ele vem muito mais feliz.
Então, assim, a frase é: sozinho a gente vai rápido, mas em comunidade é que a gente vai realmente longe. Então, é um prazer para a gente estar aqui com vocês hoje, meninas. Sim, demais, é muito bom, a gente gosta bastante. E aí tem um outro ponto que, nossa, eu gosto muito de falar isso, porque já me gerou até revolta esse ponto. Que é assim, crescer dá medo, mas ficar pequeno custa mais caro. Por quê? Sabe aquela história que eu contei pra vocês no começo da nossa conversa, de que eu conversei com um cara e ele falou que fazia, não, mas já faz 20 anos que eu sou freelancer de design. E eu falei, meu, você tá aí ainda por quê, né? Porque assim, muita gente fala, não, mas eu não, eu vendo bastante, mas eu vou ter que sair do MEI, eu não quero sair do MEI. E, gente, eu sei, ninguém gosta de pagar imposto. Pagar imposto é dolorido no Brasil, muito mais. Mas assim, na hora que o meu contador virou pra mim e falou, Paola, não dá mais pra gente ficar no MEI, eu fiquei feliz. Eu falei, tá, então no lugar de pagar R$ 50 de imposto, agora eu vou ter que pagar R$ 1.000 por mês de imposto. Ele é isso. Mas eu fiquei feliz, porque se eu tô tendo que pagar tudo isso de imposto, é porque a gente tá crescendo, é porque a gente tá tendo oportunidade. Então, assim, não queria, sabe, ter que pagar uma quantidade de impostos assim, nesse nível. Mas a gente precisa parar de ter medo de crescer. Quantos designers eu já conversei e aí, tipo, eles querem crescer, querem progredir, fazem freelance e a gente incentiva e fala, mas você tem colega, você pode chamar mais pessoas para te ajudar, terceiriza isso, vende, divide isso, vende um projeto com design de interação, você faz a interface, fulano faz a interação, você faz isso, o outro faz motion, você faz isso e o desenvolvedor faz outro. Só que assim, falar, não, mas aí eu não vou pegar o lucro todo para mim. E aí deixa de dividir o trabalho com outro profissional porque tem esse medo de crescer. Eu não sei de onde que sai isso, sabe? Porque se você desbloquear essa barreira do freelance, do MEI, de terceirizar o trabalho, de colocar mais pessoas no time, então pessoas que estão extremamente assim sobrecarregadas, lotadas, fazendo contrato, fazendo comercial, fazendo RH, fazendo tudo e não terceiriza isso, tem medo de terceirizar isso. É bobeira, gente, porque assim, você encontra outros meios, não precisa ser um profissional que vai entrar ali e vai ficar fixo com você, às vezes alguém terceirizado, às vezes alguém que divide uma outra função com isso. Então, eu sei que crescer é difícil, que crescer é arriscado, mas ficar parado, ficar pequeno é pior, é frustrante, desgasta muito mais. Eu acho que de todas as fases que a gente viveu até hoje, a fase mais difícil era a fase que eu tentava dar conta de tudo. Que eu tentava ser o comercial, que eu tentava ser o RH, que eu tentava ser tipo o jurídico, que eu vendia, que eu gerenciava projeto e ainda era designer para fazer as coisas. E ainda limpava, fazia o café, fazia tudo. Essa foi a fase mais difícil, que é o começo. Depois que você consegue ir se estruturando para crescer, eu juro que alivia. Juro mesmo. Sim, gente. E aí aqui eu vou entrar num ponto que é o que eu falo, que foi o que me fez conseguir lidar com a síndrome da impostora, gente. Que é estudar não é opcional, é questão de sobrevivência. Foi o estudo que me fez me sentir confiante para eu conseguir evoluir, para eu conseguir começar a usar, a medir o meu trabalho com a minha própria régua, sabe? Porque, assim, o mercado que a gente está, que é o de tecnologia, ele muda todos os dias. E quem empreende, quem trabalha com design, quem trabalha com tecnologia, sabe que a gente precisa acompanhar esse ritmo. A gente fica até com fomo, né? Aquele medo de estar perdendo as coisas, porque toda hora é IA, é coisa que surge, enfim. Lançamento Então, novo, funcionalidade nova. Figma, nossa senhora, gente, o Figma tá difícil de acompanhar, viu? Então, assim, estudar não é mais, assim, um diferencial, né? Eu acho que é um mínimo ali para a gente conseguir se continuar relevante mesmo no mercado. E, então, a gente tem que estar ali constantemente, aprendendo sobre ferramentas, processos, técnicas e até sobre, acho que, autogestão, autoconhecimento, cada vez mais inteligência emocional, as soft skills são necessárias. Então, a gente precisa ali estar em constante estudo mesmo. E, para mim, até voltando ali um pouco na questão da criação de conteúdo, para mim a criação de conteúdo me ajuda muito nisso, porque um dos principais benefícios é que eu consigo estudar enquanto eu crio um conteúdo. Então, assim, serve muito como um impulsionador ali para eu continuar na criação de conteúdo. E é isso, gente. Então, quem para de aprender, para de crescer. Então, a gente tem que estar ali sempre atualizada. E isso vale para todas.
empreendedora, CLT, PJ. E acho que até bem vinculado com isso, né? Com essa história de que tá tudo avançando tão rápido, todo dia tem novidade, todo dia tem um lançamento novo. A inteligência artificial assusta todo mundo, mas eu queria reforçar aqui que ela pode ajudar, pode fazer um trabalho legal no futuro, mas ela não vai substituir a empatia, né? As ferramentas mudam, mas quem entende de pessoas, de contexto e quem cria com propósito sempre vai ser essencial. O trabalho nosso vai mudar, eu não tenho dúvida, sabe? Já tá, a inteligência artificial já entrou muito. Dá para digitar uma tela e sair uma tela dali, mas quem vai orientar o que que precisa existir nessa tela, o que que as pessoas realmente precisam, o que que tem no contexto delas, ainda vai ser quem tem um olhar empático. Então, esse slide é só um slide para fortalecer, né, essa ideia de a gente parar de ter medo e usar realmente ao nosso favor, realmente, tá? Ah, peraí que eu tava com o microfone mudo de novo. E a gente acredita muito, gente, de verdade, assim, que o que diferencia um bom profissional de um profissional excepcional é essa busca constante por evolução. Então, o que fez a gente crescer assim enquanto lab foi a gente realmente buscar evoluir nossos projetos, o nível das entregas. Então, a gente entrar ali em design system, design de interação, em microinteração, em novas ferramentas, tudo isso assim levou a gente para outro patamar. Então, não é só sobre fazer um trabalho bonito, né? Mas construir ali uma estrutura que seja sustentável e que seja relevante. O mercado está mudando muito rápido, então, para a gente conseguir continuar ali no jogo, quando a gente fala de tecnologia, a gente precisa ali estar sempre com a nossa evolução técnica muito em constante crescimento ali, em constante processo de evolução. E aí, gente, com o tempo, a gente acabou entendendo que crescer sozinha não faz sentido. Por isso que a gente se voluntaria, por isso que a gente busca as comunidades. Eu sinto muito, assim, que o verdadeiro sucesso é quando a gente pega um perrengue que a gente passou e alerta outra pessoa e fala, ó, não vai por aí que isso aí é um perrengue. Ou então vai abrindo portas, falando, ó, tem essa outra opção, tem essa outra opção, tem esse caminho. E foi daí, assim, que surgiu essa vontade nossa de compartilhar mais, de dar mentoria, de participar ativamente de comunidade, de ir para evento. O que eu mais gosto de evento é trocar ideia com as pessoas, né? Nem assistir palestra. De ensinar mesmo. E, então, acho que isso tem muito vínculo com o que a gente vai falar daqui a pouco, que é uma vertente educacional que a gente tem dentro da empresa hoje. E o que eu vejo é isso, assim, quando uma mulher ajuda outra mulher a crescer, esse impacto ele vai se multiplicando, né? A gente vai ficar grata, aí vai lá e tipo leva isso para frente também. E aí acho que é nesse sentido que o design vai deixando de virar só a minha profissão e faz parte do que eu quero para minha vida, assim mesmo, sabe? Ter E aí, gente? comentários. Ah, tô mutada? Não, tô fui olhar até. A gente precisa ser ambiciosa, mas muito mais do que. Acima disso, a gente precisa lembrar de ser grata. A ambição ela precisa vir acompanhada de gratidão, porque vai ser a gratidão que vai manter a gente ali com os pés no chão, com o coração leve. E celebrar o que a gente conquistou é tão importante quanto a gente sonhar ali com o que ainda vem. Então, aqui na Lab, a gente, até para trazer mais um pouquinho da nossa cultura, junto com aquele efeito UAU que eu comentei com vocês, que a gente olha cliente por cliente, a gente também a gente também faz uma retrospectiva das conquistas da semana. Então, a gente olha tudo de bom que a gente teve e a gente anota para depois, no final do ano, a gente reler tudo isso, a gente passar ali por todas as semanas do ano e lembrar de tudo que aconteceu de bom, a gente lembrar de ser grato, porque às vezes na correria ali, se acaba uma semana, às vezes uma coisinha deu errado no final do seu dia, e aí a gente pensa, tipo, pô, a semana deu toda errada. E aí quando a gente faz essa retrospectiva, a gente lembra, tipo, não, isso aqui foi uma coisinha que deu errado, mas olha o tanto de coisa que deu certo. Então, esse é um ritual que a gente faz, tipo, toda sexta-feira, 4 da tarde, a gente entra para celebrar as conquistas da semana, para fechar a semana ali com gratidão.
E a gente até criou o que a gente chama de Lab Culto, que é muito além assim de religião, que é só um momento para a gente realmente agradecer junto, a gente ali ter gratidão, independente ali do que você acredita, das suas crenças, mas é um momento para a gente realmente cultuar a nossa gratidão e a gente até mede ali o quanto que a gente está grato, o quanto que a gente está feliz. A gente tem muito essa cultura ali de lembrar as nossas conquistas, porque às vezes a gente acaba trazendo muito mais valor para os erros e esquece de contemplar a jornada. Isso mesmo. E aí, gente, crescer como empresa é importante, é muito importante, mas crescer como pessoa e ajudar outras pessoas nesse caminho e a crescerem também é o que realmente faz sentido. É o que aquece nosso coração, deixa o coração quentinho, e a gente percebe que cada projeto, a gente como pessoa amadureceu, a gente foi deixando de ter ansiedades que a gente não tinha antes. Então, o caminho faz a empresa evoluir, mas faz a gente evoluir também. E esses momentos de gratidão que a Carol estava falando, de retrospectiva, nesse sentido, ajuda a gente a perceber isso, ficar mais tranquilo, ver que a evolução está acontecendo. E fazer isso com todas as pessoas da empresa. Não é só para eu crescer, ou só para a Carol crescer, tem que fazer sentido para o Matheus, que trabalha com a gente, para a Ana, que trabalha com a gente também, ver como a gente está impactando com os clientes. Então, no final das contas, o que ficam não são os números, né? São o que a gente está se transformando ali. E eu acho que esse é um gancho muito bom para a gente poder começar a falar da Lab Learning. Eu sei que está extenso, gente, mas eu prometo que a gente vai tentar não chegar até as 9 ali, não passar, se passar só um pouquinho das 9. Mas eu queria muito contar para vocês essa história da Lab Learning, né? Eu e a Carol trazer, porque essa iniciativa que a gente teve, ela é bem mais recente que a Lab Culture, né, como um estúdio. E ela tem tudo a ver com isso, sabe? Tudo a ver com a gente conseguir incentivar e encorajar mais as pessoas. E, gente, tudo começou ali, realmente, quando a gente passou a falar com constância sobre o que a gente ama, sobre o nosso amor pelo design, pelas pessoas, pela experiência. E a Paula já até comentou ali um pouquinho, né, que a gente foi escolhendo um formato que a gente sentia confortável, com autenticidade, que realmente refletia a gente foi não indo ali pelo que os gurus estavam dizendo que bombava ali nos algoritmos, a gente foi seguindo mesmo o nosso coração, algo que fazia a gente se sentir leve, confortável, e aí esse movimento, assim, foi fazendo a gente perceber que quanto mais a gente compartilhava ali as coisas nossas, mais a gente se conectava, mais oportunidades surgiam, e aí a gente começou a perceber que a gente realmente estava construindo uma comunidade. Muitas pessoas começavam a chamar a gente para conversar sobre o mercado, sobre a área, e aí a gente foi observando que a gente precisava ali ir um pouquinho além. Agora fui eu que estava falando aqui, bem isso. Agora. E aí, gente, com o tempo, esse movimento da gente compartilhando, falando sobre isso, trouxe isso que eu já adiantei para vocês, né? Já falei, acabei falando antes da hora, que foi sobre esse selo. E aí, esses daí, eu coloquei uns printzinhos de alguns conteúdos nossos que trouxeram, assim, comentários daqueles que eu te falei, tipo, nossa, isso está me ajudando no meu trabalho, nossa, eu gosto do post de vocês, porque eu consigo agora defender meus projetos. E aí também muito comentário de gente marcando colega de trabalho, sabe? Olha, vem ver isso, vamos fazer isso no nosso projeto. Nossa, olha, achei uma possível solução. E se a gente testasse isso? Então, isso foi bem importante para a gente, trouxe visibilidade, abriu porta, gerou oportunidade de trabalho, conexões, palestras, tudo mais. Só que com isso também veio uma responsabilidade muito grande, sabe? A da gente continuar entregando conteúdo. Às vezes, vou ser transparente com vocês, vira até um peso, sabe? Se uma semana eu tô lotada, sobrecarregada, penso, meu Deus, se eu não publicar, eu vou perder o selo, se eu não publicar, tipo, tem gente esperando. Então, vira um pouco de peso, assim, também. Mas é o que deixa a gente feliz. Então, o Matheus mesmo que trabalha com a gente fala, não, larga o projeto aí, vai fazer um post, porque eu sei que você vai ficar feliz.
e você vai ficar mais motivado. Então a gente gosta, a gente ter o nosso espacinho ali para impactar um pouco mais, compartilhar conhecimento. Isso é bem prazeroso, sabe? E aí, isso tudo para poder a gente chegar no insight que a gente teve, né? Conta um pouquinho. E aí, gente, à medida que a gente foi evoluindo ali, conversando com as pessoas, a gente começou a perceber um padrão muito claro ali, principalmente vindo das mulheres, né? Muitas mulheres eram talentosas, experientes, tinha ali um currículo incrível, tinha feito um monte de curso, às vezes cursos até que a gente não tinha feito, e mesmo assim não se sentiam seguras, duvidavam ali do próprio valor. E muita dessa dificuldade ali vinha na questão de saber se posicionar, se comunicar e falar com clareza o que às vezes já estava ali dentro delas. E muitas sabiam muito ali, mas travavam na hora de falar o próprio valor. E foi aí que a gente começou a perceber que o problema não era só técnico, mas era muito de autoconfiança, de repertório, de pertencimento. E aí isso acendeu assim na gente uma vontade de ajudar essas pessoas assim a enxergar um pouco mais desse valor. É isso. E aí foi assim que a gente teve a ideia de fundar um braço dentro da empresa, né? Que do futuro a gente imagina que possa ser uma nova empresa, um braço educacional, que é a Lab Learning. Então, para a gente conseguir ir direto nesse ponto da insegurança, da falta de confiança, isso era um negócio que incomodava mesmo, assim. A gente ia fazer mentoria e, cara, toda mentoria era a mesma coisa. Era uma mulher que não tinha segurança de se candidatar para uma vaga, era uma mulher que não tinha coragem de postar lá que ela aceita trabalho como freelance. Era gente, assim, que fez cursos e cursos e cursos e que vinha pedir indicação de livro para ler, e aí eu indicava, eu falava, eu já li. Eu indicava, pedia um curso, eu falava, não, já fiz. E eu falei, gente, então, o que que tá faltando, sabe? É muita insegurança. E a gente começou a se questionar o que que a gente pode fazer para as pessoas poderem se sentirem mais confiantes nesse meio e mergulharem, sabe? E aí foi assim que nasceu o nosso primeiro produto, né, Carol? Sim, nosso primeiro produto, como vocês já até receberam um spoiler lá no grupo, foi o nosso e-book 300 termos de UX, dicionário do designer, que foi justamente assim um material que a gente enxergou ali, principalmente para profissionais que estão em transição de carreira, em que a gente trouxe ali com muito carinho uma reunião ali dos termos mais importantes, do que é mais relevante, justamente para trazer essa segurança, para as pessoas falarem, nossa, eu já conheço 300 termos, agora eu me sinto seguro para ir para uma reunião, para ir para uma vaga, para prestar esse processo seletivo, porque muitas vezes é muito disso, sabe? A gente sentia que faltava um pouco dessa confiança das pessoas falarem, não, eu tenho repertório. Então a gente tentou ali de alguma forma reunir tudo isso para trazer segurança na comunicação e até mesmo dentro de times, em reuniões, entrevistas. E aí, pode até passar o slide, por E aí, assim, como vocês podem ver, é um material que a gente fez com muito cuidado ali, são mais de 300 termos, a gente fala que é 300, mas a gente contou, acho que são 327, e a gente organizou ali de A a Z, com definições completas, diretas, e tudo sempre com exemplos visuais, vocês vão ver ali que tem até a cara dos posts que a gente faz no LinkedIn, então é tudo ali muito explicadinho, detalhadinho, e aí ele nasceu com esse propósito, assim, de ser uma ferramenta de apoio constante, para as pessoas aprenderem e tirarem ali dúvidas rápidas, pontuais. Hoje em dia as pessoas não têm mais o hábito de consultar dicionário, né? Da gramática mesmo, mas esse aí é o dicionário de UX para trazer essa capacitação, essa segurança mesmo na comunicação. Que bom que vocês estão gostando, gente. E aí a ideia é bem essa mesmo, sabe? Para cada termo a gente tem nome, tem a descrição ali, tem exemplo, tem dica. Então a ideia foi ser bem ilustrativo. Inclusive a gente queria muito vender ele físico, e as pessoas pediram ele pra gente físico. Só que assim, ele ficou tão ilustrado que é um absurdo, assim. Acho que na melhor das hipóteses ele ia ter que custar tipo R$ 400 por conta de
de custo de impressão, então não é viável, por isso que ele é digital. Ele é um e-book, que daí fica bem viável, fica bem mais em conta. Aí a gente consegue expandir bem mais o impacto deles. E aí tem cupom para vocês, Bravas em Tech, 35% de desconto. Então, se vocês conhecerem pessoas, pode divulgar rodo, pode divulgar cupom para quem quiser, pode mandar no trabalho. Depois a gente pode mandar esses links para vocês também, pode mandar o QR Code aí, o cupom escrito certinho. Mas se vocês tiverem interesse ou conhecer pessoas da área que acho que poderia ajudar, tem esse cupomzinho liberado aí também. E por enquanto ele é o único produto da Lab Learning, né, Carol? Mas a gente, como a gente já falou aqui para vocês várias vezes, a gente atua também como mentoria, como mentoras, tanto com mentoria gratuita ali no ADP List, quanto com programas de mentoria mais estruturado mesmo. Então, às vezes tem casos que a gente pega a pessoa, pensa, não, vamos estruturar aqui 10 mentorias, vamos parar 8, vamos falar sobre isso, isso e isso. E aí a gente ajuda. Claro que o tempo é escasso, então precisa ser muito bem agendado, muito bem programado, mas a gente tenta estar sempre presente nos eventos, com a comunidade, apoiar o crescimento de todo mundo nesse sentido, viu, gente? E aí a gente queria ouvir de vocês também, não precisa se preocupar em responder agora, mas a gente criou um formulário, a gente pode mandar lá no grupo depois, porque a gente queria muito saber, sabe, o Eu mandei que a aqui o link. comunidade, boa, especialmente de mulheres, precisa hoje. Porque a gente tem muita possibilidade com a Lab Learning, sabe? Mas a gente quer ouvir. O nosso foco hoje, ele acaba sendo a Lab Culture como um estúdio, porque é o que traz retorno para a gente precisa focar nela, mas a gente quer ajudar na comunidade. Então, por isso que a gente fez a Lab Learning, por isso que o e-book ajuda bastante também, as vendas dele ajudam a gente a conseguir fazer esses trabalhos voluntários em comunidade, né, para a gente conseguir ter algum tipo de retorno. Mas é um bebezinho ainda a Lab Learning. Ela ainda está crescendo, é bem pequenininha, mas quem sabe um dia ela vai ser bem forte. E aí, gente, agora para fechar, a gente vai trazer vocês de novo para o divã. Vamos tentar ser mais breve, que a gente está quase aí no horário, mas a gente queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre as dores e delícias de empreender, né? Porque quando a gente fala em empreender sendo mulher, é muito difícil a gente não pensar nas contraindicações desse caminho, né? Então, assim, é uma jornada linda, cheia de significado, mas também cheia de desafios, de perrengue, de preconceito. A gente sabe que não é fácil. E então a gente queria compartilhar um pouquinho disso. Agora é a parte do real que eu falei lá no grupo. Pode. E empreender, eu coloquei aqui já a primeira, vou falar um pouquinho. E empreender é libertador, mas não é leve todos os dias. Muito pelo contrário, exige muita coragem. Essa palavra coragem, ela precisa acompanhar a gente sempre, porque com a liberdade vem também muita responsabilidade. Essa foi a primeira coisa que eu aprendi da terapia, quando eu comecei a fazer há quase 5 anos atrás. E a gente precisa muito aprender a ressignificar esse medo que a gente tem diariamente. O medo, ele sempre vai estar ali, ele vai estar o tempo todo, não importa se você é júnior, pleno, sênior, PhD, sei lá das quantas, tipo, você vai ter medo, sabe? Te dar o próximo passo, você vai se questionar. Então, não tem manual, sabe? Não tem regra. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, é gratificante, mas saibam que não é leve, que é pesado. Inclusive, sendo transparente com vocês, depois que eu comecei a empreender, eu engordei mais de 20 quilos. E aí, não tinha uma rotina saudável, fiquei sedentária. E aí, depois disso, que eu fui conseguir me recuperar, melhorar tanto minha saúde mental quanto fazer exercícios, perdi os 20 quilos de volta, mas assim, foi muito desgastante, sabe? A gente passa por altos e baixos, a vida não é só a parte bonita. Eu não tenho coragem de falar só da parte bonita sem falar da parte que é sofrida aqui para vocês também, tá? E aí, Então a gente, gente cresce. Quer falar um pouquinho? Pode falar. vamos invertendo para não. Tudo bem. Peraí que agora. Nossa, peraí que o C-Cleaner entrou bem aqui na minha tela. Aí agora foi. Toda hora aparece esse C-Cleaner na minha tela. E aí, gente, a gente cresce assim, ouvindo para ser boa, para ser dedicada, esforçada, fazer tudo certinho, para tirar boas notas, mas a gente não cresce ouvindo para ser dona. E aí, quando a gente decide ocupar esse lugar, assim, o mundo ainda estranha, e às vezes até a gente também. A gente
fica com medo, com insegurança. E assim, é um processo de desconstrução, sabe? De entender que a gente falar que a gente é dona, que a gente é empreendedora, não é sobre arrogância, é sobre a gente assumir ali o protagonismo da nossa própria história. E também algo muito importante é entender que quando a gente faz isso, quando uma mulher faz isso, ela não abre o caminho só para ela abre para várias outras que vão vir depois e mostra ali que é possível a gente ocupar assim esse espaço e inspirar mulheres, meninas, enfim. Demais, demais. A Carol já falou um pouco sobre a síndrome da impostora e o que eu descobri é que ela não some nunca. Tipo, não importa, não era porque eu era júnior, não era porque eu era pleno, ela te acompanha, assim, sabe? Ela vai mudando de roupa e ela vai te jogando ideias na cabeça. Tipo, ai, será mesmo? Nossa, mas não sei o quê. Então, assim, a gente não pode, sabe? A gente tem medo de se expor, medo de errar. Tudo isso faz parte, a gente vai errar, a gente vai se expor, depois vai ficar se questionando de alguma coisa. E isso não é fraqueza, sabe? Então, o caminho para lidar com essa bendita síndrome da impostora é ir se fortalecendo pouco a pouco. É o fortalecimento interior, é buscar se reconhecer, buscar enxergar as nossas pequenas conquistas dia a dia, reconhecer o que desperta essa insegurança, ir atrás, sim, de terapia, e aos poucos conseguir substituir essa validação externa que muitas vezes a gente busca por questões mais internas. Então, para pensar, a gente quer o efeito uau a todo custo, a gente quer que o cliente fique feliz. E isso é um belo de um caminho para uma síndrome da impostora falar, tipo, nossa, hoje ele não falou uau, ele não tá mais gostando. Então, assim, a gente precisa ser muito inteligente emocionalmente para não deixar uma coisa virar outra, sabe? Então, a gente tem que ter a nossa régua. A gente realmente precisa combater isso e, com isso, ir incentivando outras mulheres também nesse sentido, tá? E junto Tem muito a disso, ver com isso gente. também, né? Oi? Tem muito a ver com esse próximo também. É, junto disso, a gente aprender a confiar na nossa própria visão. Isso, com certeza, assim, foi um dos nossos maiores desafios. E para a gente o peso foi muito grande, assim, porque a gente não tinha muitas referências femininas empreendendo em UX design. Então, assim, todo o tempo a gente ficava se perguntando: será que a gente está indo para o caminho certo? Será que as pessoas estão entendendo o que a gente está falando? Quantas vezes eu e a Paola a gente se pegava falando: gente, será que as pessoas estão entendendo o que a gente está falando? Mas aí É, chega uma hora assim que a gente começa a entender que a autoridade ela não vem da aprovação ali imediata das pessoas, ela vem da constância. Então vem de continuar ali fazendo o trabalho, praticando, se esforçando, de você acreditar no que você está construindo, mesmo que ninguém entenda, não faça sentido para ninguém, porque com o tempo assim as peças começam a se encaixar, a gente começa a olhar para trás com mais leveza. E aí a gente começa até a ressignificar ali, né, os erros, as falhas, e a gente vai aprendendo a lidar melhor e entendendo ali que o caminho ele leva tempo mas que a gente precisa confiar ali na jornada. é bem isso. Então, a gente falou um pouco também de autonomia, né? Dessa questão do empreendedorismo te trazer muita autonomia, e ela é incrível, mas também não é simples, sabe? A gente precisa tomar decisão difícil, é muita incerteza para contratação, sabe? A gente demorou bastante para ter as nossas contratações, porque a gente queria ter muita certeza de que a gente ia conseguir sustentar isso. Então, é bastante decisão difícil mesmo. Então, a gente não pode, sabe, ficar dependendo muito do que estão dizendo, do que as outras pessoas vão pensar. A gente precisa agarrar realmente os nossos sonhos, se fortalecer emocionalmente, profissionalmente, criar o próprio caminho, e vai ser arriscado. Então, mas com o tempo você vai, conforme você vai aceitando tomar algumas manobras arriscadas, você vai ficando um pouquinho mais confiante de que você consegue fazer manobras arriscadas. Então, às vezes a gente pensa, será que a gente faz isso? Aí uma vira para outra e fala, manobra arriscadíssima. Eu falei, manobra arriscadíssima. E aí a gente vai, sabe, dá as mãos e vai. Se a gente tem mais pessoas juntas, as coisas vão ficando um pouco mais leves, assim, também, sabe? Foi o próximo aqui, peraí. E aí, gente, a gente tem em mente assim que nem todo sucesso ele é visível.
assim, a gente fica olhando o Instagram, a gente fica vendo as redes e a gente começa, como eu falei ali um pouco tempo atrás, a usar a régua dos outros para medir a gente. E com o tempo, assim, a gente começa a perceber que, tipo, pô, sucesso, eu trouxe aquela listinha ali no começo, não é só número, não é só resultado, é também a gente conseguir descansar sem culpa, é a gente conseguir ali ter momentos de paz, é a gente conseguir saber dizer não para um projeto que não conversa ali com o que a gente acredita, que vai sugar nossas energias. Então, muitas vezes a gente escolher ali ter qualidade de vida, tempo, saúde mental. A Paula já trouxe até ali o exemplo dela, que agora ela conseguiu restabelecer. Então, assim, a gente foi aprendendo muito que a gente precisa ter outras métricas de sucesso para além do negócio, para a gente conseguir manter o negócio com equilíbrio, porque é a gente que está ali fazendo tudo a roda girar. Se a gente falha, se a gente cansa, a gente para, aí tudo desanda. Não deu certo. É bem isso. E eu acredito muito assim que empreender sendo mulher é um ato coletivo. A gente falou bastante sobre apoiar outras mulheres, mas a gente tinha que reforçar isso aqui no final. Então é por isso que a gente gosta de ter espaços como esses que a gente está tendo aqui hoje, por isso que a gente valoriza. Uma vez a gente teve uma oportunidade, inclusive, de dar 8 aulas de um curso que a DIO, não sei se vocês conhecem, contrataram a gente para um público específico também, que era para pessoas pretas e pardas de baixa renda. Então, isso também é bem gratificante, sabe? Nossa, as coisas fazem muito mais sentido, por isso que a gente busca essas oportunidades. Ah, trocou aí. E aí, gente, a delícia desse caminho é perceber ali que no meio de tantos desafios que a gente já compartilhou, a gente acabou se tornando o exemplo que a gente queria ter lá atrás, né? Então, ser dona ali do nosso próprio negócio, da nossa própria história, é algo que a gente nem imaginava ali que seria tão grandioso, parecia tão distante, tão impossível. E hoje a gente vê assim tantas pessoas, principalmente as mulheres, né, mandando mensagem, buscando mentoria, querendo aprender, querendo saber como foi, querendo que a gente compartilhe um pouco ali dos perrengues que a gente passou. E aí é nesse momento que a gente entende ali que tudo realmente valeu a pena, que o que a gente construiu não é só sobre nós, né? É sobre o impacto que vem depois de tudo isso. Sim, exatamente. E a gente não podia deixar também de colocar uma fotinha nossa com a Ana. A Ana também é lá do Rio Grande do Sul. Ela foi a pessoa que veio ajudar a gente fez essa contratação mais para o início do ano. A gente ficou muito feliz por conseguir fazer isso. Então, a melhor parte da nossa jornada é conseguir crescer juntas, sabe? Então, é um agradecimento para ela também. Ela provavelmente vai assistir essa gravação. E no final é sobre isso, gente. É crescer, aprender juntas, inspirar umas às outras, todos os dias. E por fim, a gente quis deixar essa mensagem. Talvez ela seja meio clichê, talvez vocês já tenham ouvido ela, né? Ou não. Mas a gente quer muito que a gente siga ocupando esses espaços, abrindo novos caminhos e lembrando umas às outras que coragem é sim substantivo feminino. Então, acho que tudo que a gente trouxe aqui era muito sobre coragem, era isso que a gente queria deixar, mostrar as portas e encorajar vocês. A Lab Learning, inclusive, surgiu para isso, para encorajar as pessoas, tirar desse caminho da insegurança e incentivar com que mais mulheres abracem o que tem dentro do coração delas. E obrigada! Aí, por fim, um slide com os nossos contatinhos. Espero muito que a gente possa ter mais momentos de troca, conversar mais com vocês. Foi bem legal, bem gostoso. Com certeza, gente. Muito obrigada pelo espaço, pelo convite. E a gente segue à disposição. Se quiserem mandar mensagem, conversar, ter outros momentos como esse também. Estamos aqui, é sempre um prazer mesmo, realmente, a gente conseguir retribuir para a comunidade um pouco do que a gente aprendeu e também de tudo que a gente já recebeu. E obrigado pelo carinho, gente. Vocês foram super Gente, vocês são fofos, muito super fofos. carinhosos nas mensagens. Nossa, dá vontade de guardar para sempre essas mensagens. E, Como gente, padrinho. sério, eu acho que eu vou ter que até printar. Ah, você queria printar tudo?
Pra lembrar quando. Eu acho que a gente eu acho que com a gravação dá pra ter a transcrição dos comentários. Queria muito. É. Se a gente estivesse conversando, gente. Boa noite, bom descanso pra